Este mundo é o lar de algumas coisas verdadeiramente estranhas e perigosas. Felizmente, os aventureiros usam seus escudos para proteger a todos. Com o escudo erguido, nosso herói defende-se bravamente do ataque de um monstro bizarro. A criatura parece surpresa por seu golpe ter sido bloqueado tão facilmente, mas o guerreiro se mantém firme, segurando o escudo com toda a sua força. Nesse momento, um de seus companheiros grita para que ele se prepare para um ataque. Os magos do grupo então se unem para lançar um feitiço poderoso e, com seu único comando, eles liberam uma rajada de fogo sobre o inimigo. Quando a poeira baixa, apenas a mão do monstro permanece no chão. O arqueiro da equipe solta um suspiro de alívio e pergunta se todos estão bem. Seus companheiros comemoram sua segurança e o fato de que até subiram de nível. O cara loiro então agradece a Maren, dizendo que é ótimo ter um tanque na equipe. Mas, de repente, a expressão de todo o grupo se transforma em choque enquanto eles dizem para o cavaleiro parar. Maren simplesmente os ignora, preparando sua faca para fazer aquilo de novo. Ele saca uma lâmina afiada como navalha para começar seu trabalho. A primeira coisa que ele faz é remover todos os pelos dos membros do Or. Logo em seguida, ele tempera e cozinha a carne para se livrar do mau cheiro. Assim que o corte está pronto, ele o fatia em vários pedaços pequenos. Observando isso, o arqueiro reclama que nunca se acostumará com uma visão tão nojenta. A garota pergunta por que ele come isso, mas o mago ressalta que ele tenta fazer com que tenha um gosto bom. Para finalizar o prato, ele adiciona uma pequena guarnição para um toque especial. E com um brilho divino, o macarrão de carne de orc está finalmente completo. Mas sua companheira ainda acha nojento, não importa o quão bonito o prato pareça. Sem dar atenção à opinião dela, o protagonista come sua refeição pacificamente. Vendo, seu amigo pergunta se comida de monstro é realmente saborosa. Ele então oferece um pouco para a garota, que recua instantaneamente com uma expressão de nojo. O cavaleiro pensa consigo mesmo que é delicioso, e as pessoas aqui não sabem o que estão perdendo. Ele saboreia o gosto da carne suculenta e a textura macia do macarrão cremoso. Seus amigos acham bizarro que ele coma monstros com uma expressão tão feliz, chamando de esquisito. Com isso, o arqueiro muda de assunto, perguntando se eles ouviram a notícia sobre o herói desaparecido. A garota se assusta e pergunta onde o encontraram. Ele responde que foi na floresta Turson. O mago fica chocado, tendo passado por lá outro dia, e diz que ele era um herói promissor. Ouvindo a conversa, nosso herói para de comer, perdido em pensamentos. Ele se pergunta o quão forte o monstro que vive naquela floresta perigosa deve ser. Seu amigo comenta que Maren provavelmente está apenas pensando em como ele pode comer aquele monstro também. Ela então o chama, perguntando por que ele começou a comer monstros em primeiro lugar. O cavaleiro olha para eles em silêncio, como se estivesse se lembrando de algo importante. A história então volta 3 meses, para uma pequena aldeia no sul. As pessoas estavam reunidas, discutindo as carroças paradas depois que um javali vermelho apareceu na estrada. Um dos aldeões aponta para uma carroça destruída, dizendo que é impossível viajar assim. Um homem chega à cidade, sua carroça completamente destruída, mostrando quão perigosa a estrada se tornou. Por causa disso, ninguém pode sair da aldeia, e os habitantes da cidade estão perdidos. Um velho lamenta que não poderá ver seu filho devido ao monstro bloqueando o caminho. Enquanto isso, 2 mercadores se preocupam com a aproximação do prazo de entrega para um nobre. Um deles está ficando desesperado. Se a entrega atrasar, eles terão grandes problemas com o cliente. Nesse momento, um homem grita de cima de sua carroça que eles não irão a lugar nenhum por um tempo. Ele diz ao protagonista que não se importa e ordena ao cavaleiro que encontre outra carona. Vendo isso, um dos mercadores chama a atenção de seu amigo para o guerreiro de elmo. Ele nota que o cara parece um pouco maltrapilho, mas parece incrivelmente forte ao mesmo tempo. O outro homem então tem uma ideia brilhante e decide contratar o cavaleiro como sua escolta. Ele diz que reunirão o maior número possível de viajantes e pede ao herói que espere um momento. Um mercador chamado Maon se apresenta e depois pergunta o nome do nosso protagonista. Deitado calmamente na carroça, o jovem se apresenta como Maren Glace. O outro homem acha que há algo de estranho nele, suspeitando que ele possa ser um desertor. Mas Maon não se importa, contanto que ele possa lidar com os monstros na estrada. O protagonista permanece em silêncio, ouvindo-os conversar sem se importar com o que eles pensam. A cena então corta para uma floresta escura, mostrando um par de olhos cheios de desespero. Alguém se pergunta por que isso aconteceu enquanto encara um braço decepado no chão. Ele então descobre o corpo do herói, que foi brutalmente derrubado na floresta. Horrorizado com a cena, o jovem olha para trás com um rosto de puro pânico. Ele treme de medo com a visão terrível do herói caído na floresta escura. De repente, ele ouve um barulho estranho e vê uma criatura gigante se aproximando das sombras. Com os olhos arregalados de terror, ele percebe que não há para onde correr, mas firma sua determinação, decidido a sair daquela floresta vivo.
Enquanto ele pensa em chegar a Dorama, uma figura sombria com olhos vermelhos o observa. De volta ao presente, Maon acorda Maren e se desculpa, não percebendo que ele estava dormindo. O protagonista diz que está tudo bem, e o mercador explica que eles estavam apenas conversando. Eles discutem seus destinos, e Maon pergunta ao cavaleiro para onde ele está indo em Adorama. Ele responde que vai ver sua família no orfanato de Saint Raya depois de muito tempo fora. Outro transeunte musculoso pergunta o nível do protagonista, notando que ele parece poderoso. O homem explica que o nível de alguém, visto através da janela da mente, indica sua força. Com grande orgulho, ele exibe seu próprio nível 23 e encoraja Maren a verificar o dele. O cavaleiro então abre sua tela de status, revelando que seu nível é 95. Vendo o número absurdamente alto, os dois homens caem para trás em completo choque. De repente, a carroça para bruscamente, e o cocheiro grita que o monstro está aqui. Algo massivo avança em direção a eles, levantando poeira e destruindo tudo em seu caminho. Então, o temido javali vermelho aparece diante deles, irradiando uma fúria aterrorizante. A criatura exibe suas presas afiadas e seus múltiplos olhos cheios de ódio. O homem forte grita para todos se prepararem para a batalha e atraírem a atenção do monstro. Mas é tarde demais, o protagonista já está cara a cara com o javali vermelho. Maren acha a fera estranha, mas conclui que, no final, é apenas um javali vermelho. Ele então usa sua habilidade de avaliação e vê que a criatura é do nível 62. Com essa informação, nosso herói decide que este oponente é perfeito para um pequeno teste. O cavaleiro desembainha sua espada e caminha calmamente em direção à fera. O homem forte do grupo se assusta ao vê-lo avançando sozinho contra o monstro. Desesperadamente, ele grita, perguntando se o cara enlouqueceu e quer ser derrotado, mas Maren ignora o aviso, ficando cara a cara com o javali vermelho em investida. A criatura ruge, pronta para atacar, mas o protagonista simplesmente espera pelo momento certo. Em um movimento rápido, o cavaleiro balança sua espada em um poderoso arco ascendente. O javali vermelho é instantaneamente dividido em dois, seus restos mortais voando para todos os lados. O protagonista aterrissa graciosamente enquanto as duas metades do monstro caem atrás dele. Ele parece um pouco confuso, até surpreso com o resultado de seu próprio ataque devastador. Testemunhando a cena inacreditável, todos os outros viajantes gritam de espanto. Até Maren está sem palavras, perguntando-se se foi realmente ele quem fez aquilo. Ele nunca imaginou que um único golpe pudesse causar tanto dano, apesar da diferença de nível. O homem musculoso o agarra, gritando sobre como foi incrível ele ter cortado a fera ao meio. Ele então pergunta se Maren é um elfo ou um homem-fera, porque ele não parece humano. Todos os outros passageiros apenas encaram o cavaleiro em silêncio atônito. O grandalhão dá um tapa em suas costas, dizendo que depois de uma exibição de poder como essa, ele precisa comer. Ele chama a todos para uma refeição, mas o protagonista apenas encara pensativamente sua própria mão. Mais tarde naquela noite, o grupo monta acampamento e se reúne ao redor da fogueira para comer. Dois homens discutem sobre Maren, achando estranho que ele sempre esconda o rosto e use equipamentos tão baratos. Um deles brinca que sua espada velha pode ser um tesouro lendário, e o outro diz para ele ir perguntar. A garota então chama por Maren, mas percebe que ele não está mais em seu lugar. Ela e outro companheiro ficam confusos, pois o cavaleiro estava lá um segundo atrás. De repente, ambos olham para o lado e ficam completamente chocados com o que veem. Maren estava arrastando a carcaça gigante do javali vermelho em direção ao acampamento. A garota grita com ele, exigindo saber por que ele a trouxe, e ele responde que queria um pouco de carne. Furiosa, ela ordena ao cavaleiro que leve a criatura nojenta de volta para onde a encontrou. Um tempo depois, todos estão comendo uma sopa simples que prepararam na fogueira. Um homem careca reclama que perdeu o apetite e diz para nunca trazerem monstros para a mesa de jantar. O protagonista se sente um pouco desconfortável com a reação deles, parecendo um pouco cabisbaixo. No entanto, ele leva a colher ao seu elmo para provar a sopa que eles fizeram. Mas ao prová-la, ele tem uma reação estranha, como se estivesse se engasgando. Outro aventureiro comenta que a sopa está deliciosa, mas Maren parece odiar o sabor. Uma mulher loira então a repreende, dizendo que é uma boa refeição para pessoas na estrada. Vendo a reação do cavaleiro, ela pergunta se ele realmente queria comer aquela coisa de antes. A mulher acrescenta que, além de nojento, o monstro poderia ser venenoso. Ela explica que a regra é pegar apenas o necessário de um monstro e queimar o resto imediatamente. O arqueiro diz que também está indo para Dorama, então ele deveria comer mesmo que não goste. Os homens gritam por ajuda, pois são completamente incapazes de fazer a carcaça da fera queimar. Mesmo com uma tocha, o corpo do monstro simplesmente se recusa a pegar fogo. Com isso, a arqueira se aproxima e diz a eles para saírem da frente, pois ela mesma resolverá. O protagonista fica confuso, perguntando-se por que chamaram uma arqueira para acender um fogo.
Mas, de repente, a garota invoca uma bola de fogo em sua mão usando magia elemental. Ela então lança um feitiço na carcaça do javali vermelho, que se incendeia instantaneamente. Vendo isso, nosso herói fica bastante surpreso, não esperando tal habilidade. Um companheiro comenta como a magia é útil, e a mulher concorda que é fácil de aprender. A garota encara sua mão, admirando o poder de sua magia de fogo. Maren então se aproxima e pergunta se ela é da torre de magia, o que a confunde. Ele explica que a maioria dos magos vem de lá, mas ela responde irritada que é uma arqueira. A jovem diz que até mesmo não magos podem fazer isso, mas leva cerca de 3 anos para aprender. O cavaleiro comenta que magia básica é normal para aventureiros e pergunta de que era ela é. Ela o agarra pelo ombro e aponta para o horizonte, mostrando algo ao nosso herói. No topo de uma colina, a mulher aponta para as luzes de uma cidade cintilando na noite. O protagonista fica atordoado com a visão, nunca tendo visto nada parecido antes. Ele percebe que são pedras mágicas usadas como postes de luz e fica completamente impressionado. A garota explica que é raro no campo, mas bastante comum na cidade. Ela acrescenta que hoje em dia, até os brinquedos das crianças são movidos à magia. Maren observa a cidade à distância, pensando em quanto tempo passou, pois não era assim em sua época. Perto do fogo, um dos homens sente o cheiro da carne assando e deseja que fosse porco. Seu amigo brinca que seria perfeito com uma cerveja gelada depois de um dia de trabalho duro. Enquanto isso, o protagonista observa silenciosamente a carcaça do monstro queimar no fogo. No dia seguinte, eles finalmente chegam a Dorama e agradecem a Maren por sua ajuda inestimável. O mercador aperta a mão do cavaleiro, expressando sua profunda gratidão pela proteção. Mas nosso herói simplesmente agradece por tudo com uma expressão sombria e silenciosa. Observando o cavaleiro partir, os mercadores se perguntam se ele realmente não comeu nada durante a viagem. Um deles lembra que o jovem vomitou tudo que comeu e acabou bebendo apenas água. Eles se preocupam que possa ser uma doença, e é por isso que ele nunca tira o elmo. Mal então oferece um saco de moedas como sinal de gratidão, mas Maren diz que isso não fazia parte do acordo. O homem insiste que é o mínimo que pode fazer e se despede, deixando o pagamento com o protagonista. Ao abrir o saco de pano, nosso herói descobre que na verdade está cheio de batatas. Ele fica em silêncio olhando para o presente inesperado, parecendo um tanto comovido. Em seguida, o cavaleiro deixa as batatas com um homem que dorme por perto e continua seu caminho. Ele reflete que muita coisa aconteceu, mas finalmente está de volta à sua cidade natal. Andando pela cidade, ele percebe que a paisagem urbana parece muito diferente de suas memórias. Ele então avista uma padaria movimentada e reconhece o lugar. Dali, o protagonista sabe que seu destino está logo na próxima esquina. O lugar que ele considerava seu amado e verdadeiro lar desde criança. Finalmente, ele chega ao seu destino, o orfanato Rias, onde cresceu com sua família. Mas ao chegar ao local, ele encontra uma loja de brinquedos e fica completamente perplexo. Ele se pergunta se pegou o caminho errado, mas tem certeza de que o orfanato ficava bem aqui. De repente, um homem sai da loja e pergunta se o cavaleiro precisa de ajuda. O protagonista explica que aqui era a localização do orfanato de Saint Raya e pergunta para onde foi. O proprietário responde que é o segundo dono e nunca ouviu falar de tal lugar. Maren insiste que o orfanato era aqui, mas o homem diz que realmente não o conhece. Nesse momento, um velho sentado por perto chama o herói e pergunta sobre o lugar. O homem explica que nunca ouviu, mas ouviu dizer que existiu há muito, muito tempo. O cavaleiro pergunta o que ele quer dizer, e o ancião diz que se lembra de um boato. Ele então revela que o orfanato foi incendiado, deixando o protagonista atordoado com a notícia. Acontece que tudo foi destruído durante um terrível e violento ataque de dragão. A cena muda para uma memória de uma vida monótona, desprovida de sonhos ou momentos felizes. Em meio ao vazio, a única coisa que ele conseguia lembrar era o calor de uma mesa de jantar. Um calor que vinha de sua família, que havia falecido tragicamente muito antes dele. E assim, de maneira profundamente trágica, sua primeira vida curta chegou ao fim. Ele acorda com a visão de um mobile de peixes, perguntando-se por que o teto está tão claro. De repente, duas crianças olham para ele e gritam animadamente que o bebê finalmente acordou. Uma delas corre para chamar a irmã, enquanto a outra fica sorrindo para o recém-nascido. Ele se pergunta o que está acontecendo, já que sua última memória era de um acidente fatal. Nesse momento, alguém se aproxima e diz aos meninos para não gritarem e assustarem o bebê. Uma pessoa então o pega gentilmente e o levanta no ar. Uma freira sorridente o recebe de braços abertos, perguntando se ele dormiu bem. Ela diz a ele que, a partir deste dia, o bebê faz parte da família do orfanato. Esta foi sua primeira memória neste novo mundo, o calor de uma família que ele não tinha mais. Em outra memória, vemos um saco de moedas sendo doado ao orfanato. Agora adulto, o protagonista entrega o dinheiro,
mas a freira diz que não é necessário. Ela se preocupa, notando que ele acabou de voltar e já está partindo de novo, exigindo demais de si mesmo. Nosso herói sorri e a tranquiliza, dizendo que é um trabalho fácil, apenas eliminar uma horda de goblins. A mulher parece mais calma, mas ainda aparenta estar um pouco preocupada com sua missão. Antes de ele partir, ela pede ao cavaleiro para fazer uma promessa muito importante. Ela pede a ele para voltar para casa antes que seja tarde demais, prometendo fazer sua torta favorita. Com um polegar para cima, o jovem jura que voltará para casa em segurança. De volta ao presente, uma freira o leva até uma árvore e pergunta se era isso que ele estava procurando. Ela explica que não houve sobreviventes do ataque do dragão, então o templo assumiu o local. A mulher pergunta sobre seu relacionamento com os falecidos, já que ninguém nunca visita o memorial. Sem uma palavra, o protagonista se ajoelha diante da árvore em sinal de luto e respeito. A freira entende e pede desculpas, afastando-se para lhe dar um pouco de privacidade. O cavaleiro se lembra da promessa dela, recordando como ela lhe assegurou que ele voltaria em breve. Com a mão na placa, ele lamenta como ela lhe disse que não havia nada com que se preocupar. Uma única lágrima escapa de seu elmo enquanto ele pensa no que poderia ter sido. Ele se pergunta se as coisas teriam sido diferentes se ele estivesse lá para lutar contra o dragão. De coração partido, ele se ajoelha na chuva torrencial, agarrando a placa memorial. Mas ele sabe que é uma pergunta para a qual nunca terá uma resposta. Agora, tudo que resta de sua antiga família é esta árvore e a placa memorial. Duas freiras o observam com preocupação. Ele está lá há vários dias sem se mover. Elas só podem imaginar a dor do cavaleiro e lamentar sua profunda perda. O protagonista permanece imóvel no mesmo lugar, sem se mexer um centímetro. Com pena dele, uma das freiras deixa um pedaço de pão por perto para ele comer. Depois de deixar a comida, ela se vira e se afasta silenciosamente. Vendo o pão no chão, nosso herói finalmente se move, pegando-o com a mão. Ele então leva a comida em direção ao seu elmo, tentando comer algo. Mas ao provar o pão, um sabor horrível enche sua boca, e ele o acha totalmente nojento. O cavaleiro se lembra de sua maldição dizer que ele não pode comer nada porque tudo tem um gosto horrível para ele. Ele se pergunta por que é o único a sentir isso, já que todos os outros comem normalmente. Desolado, o jovem pensa que não consegue nem satisfazer sua própria fome básica. Ele perdeu sua família novamente e sente que não há mais sentido em viver, mas de repente um aroma poderoso e único chama sua atenção. Não era carne. Era algo muito mais rico e saboroso do que qualquer comida que ele conhecia. Ao sentir o cheiro, a boca do protagonista começa a salivar incontrolavelmente. Ele se levanta e deixa o cemitério, seguindo o aroma delicioso. Guiado pelo cheiro, ele caminha pelas ruas da cidade com um olhar determinado no rosto. O cheiro leva a um beco escuro e estreito entre as casas do bairro. Espiando por um canto, ele ouve pessoas falando sobre queimar corpos de monstros sob o risco de uma multa. Um deles reclama que será um problema se alguém comer pensando que é carne normal. Mas o outro retruca que não é venenosa, e se ele está tão preocupado, deveria simplesmente jogá-la fora. Vemos eles queimando uma carroça cheia de corpos de pequenos monstros. Olhando para a carne de monstro assando, o protagonista a acha incrivelmente apetitosa. Ele de repente sai correndo, e a mulher se pergunta se eles já queimaram tanto assim. Ele então retorna para a árvore do cemitério com um ar de tristeza e desânimo. Sentado no chão, o cavaleiro pega a sua faca afiada para começar seu trabalho. Com a carne de monstro na mão, ele a examina por um momento antes de dar uma mordida. Então, sem hesitar, o jovem crava os dentes no pedaço de carne assada. Ao provar a comida, ele fica completamente maravilhado com uma explosão de sabor. Com um sorriso se espalhando pelo rosto, o herói finalmente diz que está absolutamente delicioso. O sabor é melhor do que qualquer coisa que ele já experimentou em toda a sua vida. A carne tem um sabor salgado e ligeiramente tostado que combina perfeitamente com seu paladar. Ele sente os sucos explodirem entre seus dentes a cada mordida. Isso envergonha todas as outras refeições que ele nem conseguia engolir antes. É um sabor que desperta seus instintos primitivos enquanto desce por sua garganta. De repente, uma marca estranha aparece em sua mão enquanto ele come a carne. De uma só vez, uma dor aguda atravessa sua mão, e a marca começa a brilhar. Com isso, o protagonista desaba no chão, contorcendo-se de agonia, sem entender o que está acontecendo. Lágrimas escorrem de seu elmo enquanto ele soluça com uma mistura de dor e tristeza. Ele então pede desculpas à sua família por ser o único que sobreviveu. Mas mesmo sobrecarregado pela culpa, o jovem decide que ainda quer viver. Ele cerra o punho e declara seu desejo de viver como um humano e comer coisas deliciosas. O cavaleiro quer ser feliz, mas se pergunta se realmente merece tal desejo. A luz do sol então rompe as nuvens, iluminando o cemitério e trazendo uma sensação de esperança. Nesse momento, uma única folha verde desce flutuando e pousa suavemente em seu elmo.
Uma mão brilhante aparece e toca sua ferida, como se tentasse aliviar sua dor. O herói se assusta com o toque repentino e misterioso que sente em sua mão. Então, a mão desaparece, deixando uma folha verde onde a marca estava. Sentado diante da árvore, o cavaleiro parece ter encontrado um pouco de paz. Ele olha para o futuro com uma determinação recém-descoberta em seus olhos. Com a boca ainda suja de comida, ele parece ter finalmente abraçado seu novo caminho. O jovem então pega seu escudo e sua bolsa, preparando-se para finalmente partir. Ele se despede da árvore, dizendo que agora é hora de seguir em frente. O protagonista jura que desta vez não se atrasará para voltar para casa. Ele pisa na rua de paralelepípedos da cidade, dando o primeiro passo de sua jornada, e assim começa a vida gourmet secreta do nosso herói comedor de monstros. No coração de Adorama ergue-se uma torre imponente, a Guilda dos Aventureiros de Exalin. Todos os aventureiros começam suas jornadas nesta renomada instituição. A guilda lida com uma variedade de pedidos, desde explorar masmorras até derrotar monstros. Eles também gerenciam cada aventureiro registrado, mas não é qualquer um que pode se juntar. Para se registrar, é preciso passar em um teste de força contra um golem de treinamento. Muitos aventureiros tentam o desafio, mas nem todos conseguem. Um elfo encapuzado então se adianta, preparando-se para sua vez de enfrentar o teste de força. O golem assume sua posição, o alvo em seu peito pronto para o golpe do novo desafiante. O jovem elfo se concentra, preparando um soco com toda a sua força. Vemos sua expressão concentrada e as orelhas pontudas espiando por baixo de seu capuz verde. Ele atinge uma pontuação de 5.312, quebrando o recorde do dia. O elfo comemora sua vitória, tendo impressionado a todos com seu poder surpreendente. As pessoas na multidão comentam que ele ficou em primeiro lugar, superando até mesmo um guerreiro enorme. Todos se perguntam de onde veio um novato tão poderoso como ele. Outro aventureiro se aproxima para parabenizá-lo, na esperança de formar uma equipe. O elfo fica claramente irritado com a ousadia do homem em sua proposta. O protagonista intervém, mas o elfo grita furiosamente para não ser tocado daquele jeito. Nosso herói coça a cabeça e pede desculpas, um pouco envergonhado com a comoção. De repente, um oficial homem-rato aparece, repreendendo Maren por ainda não ter feito o teste. O funcionário suspira de frustração, mas o cavaleiro garante que pode passar com facilidade. O elfo se vira para nosso herói com um sorriso amigável e uma expressão gentil. Ele então aconselha o protagonista a relaxar um pouco antes de fazer seu teste. O jovem explica que se o cavaleiro estiver tenso, ele não terá seu melhor desempenho. Com um joinha, ele diz que compatriotas precisam se ajudar e se despede do herói. Maren fica confuso, se perguntando o que ele quis dizer com aquela palavra estranha. Uma recepcionista elfa chamada Dalia cumprimenta o novo recruta que acabou de passar no teste. O jovem loiro acena para ela com um sorriso confiante. Ela o parabeniza por sua pontuação de primeiro lugar, mas ele descarta como se não fosse nada. A recepcionista então entrega o certificado oficial de aventureiro ao jovem elfo. Ele fica chocado ao ver que foi classificado apenas como D, apesar de ter obtido a maior pontuação do dia. Ela explica que para subir de rank é necessário um histórico comprovado, e ele parece impaciente. Sem perder tempo, o elfo pede uma missão, e a recepcionista examina o quadro. Ela encontra duas opções perfeitas, uma missão de subjugação e uma missão de coleta. O elfo parece um pouco frustrado com as escolhas, mas decide aceitar ambas. No entanto, a recepcionista o informa que essas missões exigem um grupo e não podem ser feitas sozinho. Ela explica que a masmorra não é limpa há muito tempo, então a população de monstros cresceu. Devido ao perigo aumentado, todos os aventureiros de rank D devem enfrentar esta missão em um grupo. O elfo Dalia olha ao redor, irritado, agora precisando encontrar companheiros de equipe. Perto dali, um homem corpulento solta uma risada alta e desagradável. Enquanto isso, outro aventureiro parece completamente entediado, sem nada para fazer. Dalia se pergunta com quem diabos ele poderia se juntar em um lugar como este. De repente, algo enorme passa voando por ele e se choca contra o balcão da guilda. O elfo loiro fica atordoado com a explosão repentina e assustado com o impacto. Um grande pedaço de madeira voa e quase o atinge. A recepcionista grita perguntando se todos estão bem e se alguém se machucou. Dalia confirma que está bem e pergunta o que aconteceu, mas ele não parece bem. Eles então avistam o golem de treinamento caído no chão em meio aos destroços do balcão. O elfo não consegue entender como o golem de 1 tonelada saiu voando daquele jeito. Através da poeira que assenta, o protagonista aparece, enquadrado por um enorme buraco na parede. Ele aponta para o golem caído, parecendo um pouco envergonhado com a situação. O cavaleiro se curva profundamente e se desculpa profusamente pelo dano que causou. A recepcionista garante que está tudo bem, já que ninguém se feriu e ele não trapaceou. Um homem comenta que nunca viu nada parecido em todos os seus anos trabalhando lá.
Nosso herói se oferece para pagar pelos danos, e a recepcionista começa a calcular o custo. Ela lista os reparos na parede, os móveis quebrados, o preço do golem e os negócios perdidos. Com um sorriso, ela apresenta a conta, 2 moedas de ouro e 30 de prata. O protagonista então verifica sua bolsa de dinheiro apenas para encontrá-la completamente vazia. Ele pergunta sobre o prazo de pagamento, e ela diz que ele pode pagar quando lhe for conveniente. Mas com um sorriso sombrio, ela avisa que a guilda tomará medidas legais se ele demorar muito. Agora um aventureiro oficial, ele deve trabalhar para pagar sua dívida enorme. O elfo se aproxima e se oferece para formar uma equipe, surpreendendo nosso protagonista. Com uma piscadela, ele diz que compatriotas devem se ajudar em tempos difíceis como estes. O cavaleiro está confuso, se perguntando por que o elfo de repente quer se juntar a ele. Usando sua habilidade de avaliação, ele vê que Dali é um arqueiro elfo de nível 36. O arqueiro loiro explica que eles estão indo para o mesmo lugar, mas Maren ainda desconfia de sua gentileza. A recepcionista observa que a combinação de classes deles é perfeita para a missão. Como um guerreiro e um arqueiro, a funcionária da guilda acha que a dupla é ideal para o trabalho. Nosso herói está preocupado com essa equipe formada às pressas, mas o elfo aponta que eles nem se apresentaram. O elfo então estende a mão para o cavaleiro, dizendo que é um prazer conhecê-lo. O protagonista não está animado, mas sabe que precisa quitar sua dívida o mais rápido possível. Vendo o sorriso expectante da recepcionista, ele sente a pressão e sabe que tem que aceitar. Então, Maren aperta sua mão e se apresenta ao seu novo companheiro de equipe. Dalia sorri, dizendo que eles devem dar o seu melhor em sua primeira missão juntos. Nosso herói queria evitar grupos, mas admite que o elfo parece bastante capaz. A recepcionista então anuncia que a equipe foi registrada com sucesso na guilda. Mas, de repente, o elfo puxa a mão para trás como se tivesse levado um choque. O protagonista pergunta o que há de errado, e o arqueiro loiro pergunta se ele é realmente humano. Com os olhos arregalados de espanto, Dalia repete a pergunta, parecendo aterrorizado. A cena então muda para uma floresta onde Maren estuda cuidadosamente um mapa. Eles finalmente chegam à entrada da masmorra das gárgulas para começar sua missão. Dalia reclama que seu companheiro está apenas parado na frente da entrada da masmorra. Ele murmura que odeia se juntar a humanos, chamando-os de uma espécie vulgar. O protagonista reflete que os elfos são altos, bonitos e também vivem por muito tempo. Ele sabe que eles já foram escravizados, o que lhes dá uma história complicada com os humanos. Mas ele se lembra que a recepcionista da guilda não o tratou daquela maneira. Uma aura sombria emana da masmorra, mas o cavaleiro parece completamente impassível. Os dois então entram na estrutura, que se assemelha a um castelo assombrado cheio de gárgulas. Nosso herói comenta que parece um mundo diferente dentro da masmorra. De repente, ele avista vários monstros voadores e se pergunta se eles são os alvos da missão. Os gremlins são de nível 18 e evoluem para gárgulas à medida que amadurecem. Dalia diz ao humano para sair do seu caminho e não interferir na missão de forma alguma. O protagonista se vira e começa a se afastar, o que parece confundir o elfo. O arqueiro loiro grita para o cavaleiro não ignorá-lo, e nosso herói oferece uma justificativa. Ele chama Maren de rude, mas o protagonista responde que tem mais de 100 anos. O elfo fica chocado e sem palavras com a revelação de seu novo companheiro. Nosso herói sugere que eles fiquem fora do caminho um do outro e se concentrem em suas próprias tarefas. Ele então continua andando, mas o arqueiro loiro diz para ele se preparar primeiro. O cavaleiro explica que a preparação é desnecessária, já que os gremlins são de baixo nível. Dalia fica surpreso, se perguntando se o humano viu seus status e é na verdade mais forte que ele. Furioso, o elfo aponta um dedo acusador, alegando que o protagonista espionou suas informações. Um gremlin passa voando, com a boca cheia de dentes afiados e uma língua enorme para fora. Dalia continua a gritar que roubar informações sem permissão é uma quebra de etiqueta. Ele chama o cavaleiro de descarado, seu rosto contorcido de pura raiva. De repente, um dos monstros mergulha em sua direção, atacando com sua boca gigante. Maren o avisa para manter a voz baixa, pois é etiqueta básica de masmorra. Com um único golpe rápido, o protagonista derruba vários gremlins de uma só vez. O elfo é salpicado com os fluidos da criatura e fica irritado com as ações de seu companheiro. O cavaleiro então confessa que viu suas informações quando apertaram as mãos mais cedo. O arqueiro loiro fica chocado com a audácia do humano, e nosso herói propõe um acordo. Ele diz que se Dalia o despreza tanto, eles deveriam apenas terminar a missão e seguir caminhos separados. O elfo fica irritado com a sugestão e diz ao cavaleiro para não o atrapalhar na luta. Ele diz ao humano para fazer seu trabalho, dizendo que cuidará das gárgulas sozinho. À distância, uma gárgula observa a dupla, e o protagonista diz ao elfo para fazer como quiser. Em um piscar de olhos, Maren derrota vários gremlins e começa a coletar seus olhos. Em meros segundos, ele já havia derrubado 49 e estava quase terminando.
O cavaleiro calcula que 50 olhos devem ser suficientes para completar sua parte da missão. Ele então olha de relance e vê Dali enfrentando uma gárgula de nível 21. A gárgula é a forma evoluída de um gremlin, com todo o seu corpo duro como pedra. O elfo parece cansado e ofegante enquanto se prepara para lutar contra os monstros. Ele então avança em direção à besta com o arco na mão, pronto para atacar a gárgula. O protagonista observa Dali a lutar, pensando consigo mesmo que ele provavelmente não morrerá. Com isso, ele decide preparar uma refeição enquanto seu companheiro luta sozinho. Ele se pergunta como cozinhar carne de gremlin, mas rapidamente tem uma ideia. O monstro se parece com um sapo, então ele decide prepará-lo de forma semelhante. Ele pega apenas as partes que parecem comestíveis, mas observa que não há muita carne. Como não há muito com o que trabalhar, ele decide fazer pequenos espetos. Para adicionar um pouco de variedade, ele também decide grelhar as entranhas da criatura. Os espetos de gremlin são então colocados sobre uma fogueira improvisada para assar. E assim, o prato especial do nosso herói está finalmente pronto para comer. Ele acha que não parece tão ruim para uma primeira tentativa e se prepara para provar. O cavaleiro então dá uma grande mordida no espeto de gremlin recém-cozido. Ele come com entusiasmo, claramente apreciando o sabor da carne de monstro. Com um sorriso, ele declara que a comida está deliciosa e que os monstros são de fato saborosos. O sabor é mais parecido com pato do que com frango, com um toque levemente picante. Nosso herói pensa que seria ainda melhor com um molho para mergulhar. Ele continua a comer seu espeto pacificamente no meio da masmorra escura. De repente, uma notificação o avisa que ele foi envenenado e o cavaleiro desaba. Ele se pergunta o que está acontecendo e percebe que não consegue mover seu corpo. O protagonista entende que o sabor picante que ele apreciou era na verdade veneno. Ele entra em pânico ao perceber que não tem antídoto para se curar. Desesperado, o protagonista clama por um antídoto, mas então algo estala em sua mente. Ele percebe que os próprios corpos dos gremlins devem conter um neutralizador natural para o veneno. Com isso, o cavaleiro arranca o fígado de um dos monstros para comê-lo como cura. É uma aposta arriscada. Ele come o órgão cru, esperando sobreviver. Uma mensagem então confirma que o veneno foi neutralizado com sucesso em seu sistema. Aliviado, o herói comemora sua sobrevivência, respirando fundo e se sentindo muito melhor. Ele coça a cabeça, pensando que quase foi derrotado pela própria fome. Então é por isso que as pessoas não comem monstros. Não é só porque eles são nojentos. De repente, Dali aparece e se assusta com a cena bizarra diante dele. Ele grita, perguntando o que diabos o cavaleiro está fazendo, com o rosto em uma máscara de pânico. O elfo o encontra sentado no chão, cercado por partes de monstros e panelas. Ele chama os humanos de bárbaros, mas diz que nunca imaginou que pudesse ser tão ruim. O protagonista o interrompe, dizendo que sabe que os elfos são vegetarianos. Ele acrescenta que isso não lhe dá o direito de insultar quem come carne, mas o elfo perde a cabeça. Dali exclama que está testemunhando um pesadelo e quer ir para casa imediatamente. Ele exige saber por que Marin ainda está aqui quando já terminou sua parte da missão. O cavaleiro explica que, como aceitaram a missão em dupla, ambos são responsáveis. Ele também o lembra que a recepcionista da guilda pode ter problemas se algo der errado. O elfo fica sem palavras e nervoso, sabendo que o humano está absolutamente certo. Nosso herói então se oferece para ajudar a caçar os gárgulas para que possam terminar rapidamente. O elfo insiste que não precisa da ajuda de um humano, mas o cavaleiro o ignora. Dalia fica confuso com a panela na mão de Marin, imaginando o que ele planeja fazer. O herói explica que costumava ser um portador de escudo e se prepara para lutar. Ele usa sua habilidade de provocação, atraindo a atenção de todos os monstros próximos. Gremlins avançam em sua direção, com os olhos brilhando de raiva e fúria. Até gárgulas distantes são atraídos pelo desafio do cavaleiro. Dalia fica pasmo, imaginando que uma panela tem a ver com ser um portador de escudo. Ele entra em pânico ao ver a enorme quantidade de monstros vindo em sua direção. Provocar é a habilidade mais icônica dos portadores de escudo, usada para proteger seus aliados. Normalmente, a habilidade é usada para atrair inimigos, permitindo que o grupo se defenda. O elfo chama o protagonista de louco por atrair todas as criaturas da masmorra. O cavaleiro explica que a habilidade também é eficaz para atrair monstros voadores. Mas, de repente, ele percebe que a habilidade parece mais poderosa do que costumava ser. Ele joga a panela de lado, decidindo que isso não é problema dele agora, e se prepara. Usando suas habilidades de esgrima e artes marciais, ele aumenta seu dano e agilidade. O herói assume uma postura, pronto para enfrentar a horda de monstros que se aproxima. Dalia reclama da confusão e decide manter distância para dar apoio, mas de repente fica maravilhado com o que acontece a seguir. Em um piscar de olhos, Marin derrota todos os monstros com uma velocidade impressionante. O queixo do elfo cai, e ele murmura que isso deve ser algum tipo de piada.
Ele pensa em como lutou para caçar 5 gárgulas, e agora Maren acabou com todos eles. Uma aura azul envolve o protagonista, e Dalia se pergunta quem esse homem realmente é. Ao saírem da masmorra, o elfo pede ao cavaleiro para esperar um momento para que possam conversar. Ele pergunta se Maren concorda em dividir a recompensa, mesmo tendo feito todo o trabalho. O protagonista diz que não há necessidade de mudar, lembrando de que queria terminar rapidamente. Com isso, Dalia agradece pela ajuda, ainda parecendo um pouco sem graça com a situação. Ele se vira envergonhado, incapaz de acreditar na generosidade de seu companheiro. De repente, o elfo ouve um barulho estranho e gesticula para o cavaleiro parar e ouvir. Nosso herói fica surpreso, admitindo que não sabia que as orelhas de um elfo podiam se mover daquele jeito. Dalia fica chocado com o cometa e se vira para repreender o protagonista. Mas o cavaleiro ignora e continua andando, deixando o elfo ainda mais irritado. Do topo de um penhasco, Dalia avista uma carroça parada com 2 homens e outro elfo. Um dos homens está gritando com o motorista por não ter desviado de um veado, o que atrasou a viagem. Ele então soca o rosto do elfo, chamando de escravo inútil e lento. O jovem elfo se encolhe de medo, pedindo desculpas e implorando para que ele pare. Dalia fica furioso, comentando que é exatamente por isso que ele despreza todos os humanos. Ele grita que os humanos pregam sobre o fim da escravidão enquanto traficam outras raças a portas fechadas. Com seu arco em punho, o elfo diz a Maren para sacar sua arma para se vingar. Mas o cavaleiro pergunta por que ele deveria fazer isso, deixando o elfo completamente atordoado. Ele explica que não podem saber se o elfo é um escravo ilegal só de olhar para ele. Dalia afirma que os ouviu mencionar o mercado negro, mas o cavaleiro sugere apenas denunciá-los. Decepcionado, o elfo diz que pensava que este humano era diferente, mas ele é igual a todos os outros. Ele então decide resolver isso sozinho e prepara seu arco para atacar os homens. De repente, o protagonista sente um cheiro estranho vindo da carroça do traficante. Ele percebe que o cheiro vem do veículo que transporta os elfos escravizados. Dentro da carroça, uma mãe elfa abraça sua filha aterrorizada, tentando confortá-la. Ao ver a criança em perigo, o cavaleiro parece mudar de ideia sobre se envolver. Dalia se pergunta se consegue lidar com isso sozinho, mas rapidamente reúne coragem. Ele diz a si mesmo que treinou para momentos como este e deve lutar por seu povo sofredor. O elfo dispara uma flecha em direção à carroça para parar os traficantes. A flecha explode bem ao lado do veículo, criando uma nuvem de poeira e fumaça. O arqueiro loiro fica confuso com o resultado inesperado de seu ataque. A explosão derruba os 2 homens no chão, deixando-os perplexos sobre o que aconteceu. Em meio à poeira, eles se perguntam o que foi aquilo e o que fazer a seguir. De repente, uma espada voa pelo ar e se crava na roda da carroça, imobilizando-a. Dalia fica surpreso e se pergunta o que foi aquilo e por que Maren decidiu ajudar. O protagonista tem um flashback da freira segurando nos braços quando era bebê. Ele afirma que não se importa com os assuntos dos adultos, mas a criança é inocente. Um dos traficantes fica chocado com a espada voadora e diz ao outro para olhar para cima. Do topo do penhasco, os 2 aventureiros encaram os homens, prontos para lutar. Assustado, um dos traficantes exige saber quem são e de onde vieram. O homem grita que eles não sairão impunes por atacar sua propriedade. Furioso, Dalia declara que veio para salvar seus parentes que estavam sendo escravizados, mas o traficante apenas zomba, afirmando que são mercadores licenciados e os elfos são propriedade legal. O elfo fica chocado ao saber que eles trabalham para a casa do Marquês Bessol. O homem aponta para o brasão na carroça e exige um pedido de desculpas pelos danos. Ele chama os elfos de ignorantes, dizendo que eles não fazem nada além de causar problemas. Os olhos de Dalia se arregalam de raiva com o insulto do traficante. Mas o protagonista aponta calmamente que o brasão na carroça não é o verdadeiro brasão da família Bestul. O elfo se prepara para atirar, mas o cavaleiro chama sua atenção para um detalhe específico. O traficante insiste que o símbolo do lobo está lá, mas nosso herói o corrige. Ele aponta que os olhos do lobo no brasão parecem normais, sem falhas. O ancestral da família Bessol tinha apenas um olho, um detalhe refletido no brasão verdadeiro. Com isso, ele prova que o símbolo é uma falsificação, já que o lobo representado tem ambos os olhos. Os traficantes ficam sem palavras, atordoados com a revelação do misterioso cavaleiro. O protagonista acrescenta que a punição por se passar por um nobre é a pena máxima. Encurralado, o traficante principal ordena que seus homens ataquem a dupla de aventureiros. Nosso herói reflete que mercenários costumavam evitar lutar entre si por cortesia profissional. Ele então desvia de um golpe, comentando que parece que os tempos certamente mudaram. Com um único e poderoso soco no peito, o cavaleiro derruba facilmente o mercenário. O homem cospe algo, seus olhos reviram enquanto a força do golpe o atinge. Ele é arremessado para trás, batendo com força em uma árvore próxima.
O impacto é tão forte que o tronco da árvore se parte em dois. O mercenário cai no chão, gemendo de dor, incapaz de se levantar. Um dos traficantes fica chocado ao ver o homem gigante derrotado com um único golpe. O líder do grupo se levanta, amaldiçoando os aventureiros por atacá-los. Enquanto a dupla se prepara para outra luta, o homem se rende, apavorado com a derrota. Mais tarde, em uma estalagem, a família elfa resgatada expressa sua gratidão a Maren. A mãe elfa diz que não sabe como poderá agradecê-los por salvar suas vidas. Dalia responde que não poderia ignorar seu povo e simplesmente fez o que qualquer um deveria fazer. Ele então se aproxima do cavaleiro e pergunta se tudo foi resolvido com os guardas. O elfo explica que os traficantes foram presos, e até mesmo seus parentes estão implicados. Nesse momento, a pequena menina elfa puxa a capa do protagonista para chamar sua atenção. Quando nosso herói se vira, a mãe dela pergunta se ele é o tio que a salvou. A menina sorri e diz que o cavaleiro foi muito legal, agradecendo pelo resgate. A família então se despede, e a menina acena para o tio de capacete e seu amigo. O protagonista observa em silêncio enquanto a família parte, feliz e segura. Dalia se vira para o herói, dizendo que nunca pensou que diria isso a um humano. Parecendo muito envergonhado, ele agradece por salvar seus companheiros elfos. Ele odeia admitir, mas foi graças a um humano que ele conseguiu salvar seu povo. Mas então, a atitude do elfo muda completamente, e ele pede dinheiro ao nosso protagonista. O cavaleiro esclarece que, se Dalia está realmente grato, ele prefere o pagamento em dinheiro. Ele afirma que dinheiro é mais confiável do que palavras, o que parece confundir o elfo. Furioso, o arqueiro loiro reclama que estava apenas expressando gratidão por ter sido salvo por um humano. Ele então joga um saco de moedas para Maren e diz para ele sair de sua frente. Dalia o chama de porco ganancioso e declara que nunca mais confiará em um humano. No dia seguinte, o protagonista retorna à guilda para entregar os itens de sua missão. Ele entrega os sacos contendo óleos de Gremin e outros materiais coletados. A recepcionista o parabeniza por completar com sucesso sua primeira missão. Ela elogia o cavaleiro por lidar com um trabalho tão difícil de forma tão eficiente. A mulher então lhe dá o pagamento pela missão, mas a quantia parece muito baixa. Nosso herói acha a recompensa pequena, mas ela explica o motivo da dedução. Conforme os regulamentos da guilda, sua dívida pendente será descontada de suas recompensas. O cavaleiro fica surpreso, mas promete pagar tudo o mais rápido possível. Ele então decide pegar outra missão para continuar diminuindo sua enorme dívida. Ele se dirige ao quadro de avisos para procurar um novo trabalho. O protagonista pensa que, embora o dinheiro seja importante, ele está com vontade de comer algo diferente. Uma missão é na masmorra de Stowe, mas está cheia apenas de monstros do tipo pedra. Outra opção é um acampamento de orcs, e nosso herói nunca esteve em um antes. Ele se pergunta qual o sabor da carne de orc se é semelhante à de porco. De repente, ele ouve uma voz familiar e vê a garota que conheceu na carruagem. Ela pergunta o que ele está fazendo ali, e se ele se tornou um aventureiro como ela. A mulher brinca que pensou que ele tinha morrido, e o cavaleiro fica envergonhado. Ela pede desculpas, dizendo que ficou animada ao vê-lo novamente e decide apresentar sua equipe. Olga é o líder do grupo, e Kat é a maga da equipe, que acompanha Mickey. Ela apresenta Maren como mercenário forte, mas que come pouco, que ela conheceu. A garota se gaba de que os três formam uma equipe há muito tempo e trabalham bem juntos. Nosso herói pensa que um grupo de 2 arqueiros e uma maga é um pouco instável. Ela explica que eles estão procurando por um tanque há uma semana e não podem entrar em masmorra sem um. Com isso, ela estende a mão e faz uma proposta ao nosso protagonista. Mickey o convida para se juntar à equipe deles como o tanque que eles precisam desesperadamente. O cavaleiro fica surpreso e sem palavras com a oferta inesperada da garota. A cena então corta para uma floresta onde o novo grupo está caçando orcs. Um monstro verde gigante ataca Mickey, mas ela consegue desviar do golpe bem a tempo. A fera se prepara para atacar novamente, mas o protagonista bloqueia com seu escudo. O orc ruge de dor com o impacto, e a maga lança um feitiço de explosão. A magia explode bem no rosto do monstro, causando um dano enorme. A mão do orc cai no chão, sinalizando a vitória da equipe sobre seu inimigo. Mickey comemora a sincronia deles, observando que já derrotaram 2 monstros hoje. Ela diz que desde que Maren se juntou, suas caçadas se tornaram muito mais fáceis. De repente, o grupo ouve um estrondo estranho, e Olga se pergunta se é um terremoto. Mas então, uma horda de orcs furiosos aparece, avançando diretamente contra eles. Mickey fica aterrorizada com a enorme quantidade de monstros, supondo que eles ouviram os gritos dos outros. Sem tempo para pensar, Olga grita para todos correrem por suas vidas. Mas Hecate tropeça e cai, ficando para trás enquanto os outros fogem. Um orc gigante se aproxima da maga caída, levantando seu porrete para atacar.
A garota está paralisada de medo, incapaz de se mover ou reagir ao golpe iminente. Seus olhos se enchem de terror enquanto ela observa o porrete do monstro descer em sua direção. Mas, de repente, sua visão fica vermelha, e a maga não entende o que acabou de acontecer. O protagonista apareceu, derrotando todos os orcs em um instante para salvá-la. Os outros voltam correndo e perguntam se ela está bem, e a maga sente aliviada. Olga fica impressionado com o poder do cavaleiro e se pergunta o quão forte ele realmente é. O último orc restante luta para se levantar para atacar, mas já está crivado de flechas. Depois de derrotar 10 monstros, o líder decide que é hora de um breve descanso. Eles conversam sobre a incrível força de Maren e como ele salvou Icate dos orcs. A maga então percebe que não agradeceu a ele, e procura pelo cavaleiro que a salvou. Ela fareja o ar com seu nariz de animal e sente um cheiro muito familiar. Hecate nota que cheira carne assada, o que Mickey acha estranho no meio de uma masmorra. Eles encontram o protagonista sozinho perto de uma fogueira, assando algo sobre as chamas. Mickey brinca que ele era a fonte do cheiro e deveria ter avisado, mas eles ficam horrorizados ao ver que o cavaleiro está cozinhando a carne de oco. Mickey grita perguntando o que ele está fazendo, já que isso não fazia parte da missão. O protagonista havia preparado uma deliciosa coxa de orc grelhada para experimentar. Ele esperava que fosse como carne de porco, mas o aroma é mais como uma mistura de carne bovina e suína. Com isso, o cavaleiro dá uma enorme mordida na carne para descobrir seu sabor. Ele fica maravilhado ao descobrir que o sabor da carne é verdadeiramente delicioso. A cada mordida, os sucos explodem em sua boca e o sabor está perfeitamente cozido. Seus amigos olham com nojo enquanto ele come a carne de monstro com tanto prazer. Ele pensa que da próxima vez, vai temperá-la com sal e pimenta para deixá-la ainda melhor. Com um garfo, o herói admira o bife de orc pensando que não há como ser ruim. Ele adora o tempero simples e o aroma da pimenta, que combinam perfeitamente. Olga e Mickey não acreditam que ele está realmente gostando da comida. Mickey gesticula para os outros se afastarem do cavaleiro como se estivesse com medo dele. Ele pensa que a equipe está acabada, mas reflete que pode usar carne de orc e outras receitas. De repente, Olga o chama e coloca a mão em seu ombro para conversar. Ele diz que já ouviu falar de lugares onde as pessoas comem monstros por necessidade. Mickey garante que não vão expulsá-lo só porque seus gostos são um pouco incomuns. Naquela noite, o grupo acampa e Olga diz a todos para dormirem um pouco. No dia seguinte, um orc enorme e inchado aparece de repente diante da equipe. Mas com o protagonista na linha de frente, o grupo se prepara para lutar sem medo. O orc gigante avança com seu porrete de madeira, pronto para esmagar todos. Mas nosso herói se defende do ataque com seu escudo sem nenhuma dificuldade. Com a criatura distraída, os arqueiros disparam suas flechas com precisão mortal. Mais tarde, a maga observa o protagonista cozinhar com uma expressão de nojo no rosto. De repente, o chão cede e todo o grupo despenca em um poço inesperado. Ao redor da fogueira, Olga pergunta por que Maren dorme sozinho, e ele responde que é simplesmente mais fácil. Mickey parece perdido em pensamentos, e o cara loiro se oferece para fazer a primeira vigília da noite. A maga agradece e lhe deseja boa noite enquanto a noite se aquieta para dormir. Ele começa a relaxar com o crepitar calmante da fogueira queimando durante a noite. Enquanto dorme, o protagonista começa a sonhar com memórias de seu passado distante. Em seu sonho, ele vê seu antigo grupo rindo de um sacerdote que adorava brigar. Um deles pergunta a outro por que ele foi pegar lenha quando o fogo já estava aceso. O herói recorda com carinho o sorriso gentil de um de seus velhos amigos. De repente, uma voz grita o nome completo de Maren, despertando de seu sono. Ele se senta confuso ao ver toda a sua equipe de pé sobre ele com um ar sério. O cavaleiro pergunta por que todos estão acordados quando não é o seu turno de vigia. Uma capa então aponta uma mão brilhante para ele e diz a seu companheiro para não se mover. A maga avisa que seu feitiço está pronto e que é melhor ele responder às perguntas deles. Enquanto ele dormia, o grupo usou uma pedra de avaliação para descobrir seu nível. Mickey então aponta para ele em choque, exigindo saber o que diabos eles acabaram de ver. A tela revela que o nível e os atributos de Maren são desconhecidos, e ele detém o título de matador de parentes. Diante disso, o protagonista permanece em silêncio, sem nada a dizer sobre a revelação. O título de matador de parentes é concedido àqueles que derrotaram mais de 100 membros de sua própria raça. Ele também aumenta o poder de ataque contra indivíduos da mesma espécie em 5%. Mickey fica horrorizado e pergunta se ele realmente fez isso com mais de 100 pessoas. Olga observa que ele provavelmente não tem antecedentes criminais, mas este é um assunto completamente diferente. Icate então exige que ele explique o título e diga a ele se tudo não passa de um mal-entendido. Mas o protagonista fica quieto, incapaz de dar uma resposta à sua equipe. Seus companheiros o pressionam, perguntando por que ele não diz nada e se ele se juntou a eles com mais intenções.
O cavaleiro se vira e simplesmente pede desculpas, sem oferecer nenhuma explicação. Ao ouvir isso, Olga diz que não pode ignorar o fato, independentemente de sua força ou de sua dieta. O líder do grupo afirma que não pode mais confiar em alguém com um histórico como esse. Por causa disso, ele decide que quer que o protagonista deixe o grupo imediatamente. O cavaleiro entende a posição deles e se levanta para sair sem causar mais problemas. Ele então recolhe seus pertences e se prepara para partir, deixando a equipe para trás. A cena volta 100 anos no tempo para a Floresta Turson, no sul. Vemos um Goblin de olhos vermelhos, seu rosto contorcido em uma máscara de pura raiva e ódio. Um Maren mais jovem de cabelo ruivo luta contra dois monstros simultaneamente, e a arqueira de seu antigo grupo comemora enquanto os Goblins caem na armadilha deles. E com um tiro preciso, ela dispara suas flechas, atingindo ambos os monstros de uma vez. Após a batalha, os corpos dos Goblins cobrem o chão da floresta. A líder do grupo sorri e pergunta se todos estão bem e se alguém se machucou. Ela elogia a arqueira por derrubar dois de uma vez, e a mulher aceita o elogio. Um companheiro diz que restam 18, mas Maren o chama de falastrão por não lutar. A líder ignora a discussão deles e pergunta se ele organizou as provas, os símbolos de abate. Ela então o chama por Charlotte, e o protagonista diz que está pronto para continuar. Andando pela floresta, o grupo reclama da recepcionista e da falta de goblins. Eles especulam que os monstros se esconderam ou se moveram para o interior da floresta. O amigo do herói brinca sobre isso, mas Maren congela, sentindo que algo está errado. Ele tenta chamar a atenção de seu companheiro, mas ninguém parece ouvi-lo. De repente, toda a sua equipe se vira para encará-lo, seus olhos brilhando em um vermelho vazio. Aterrorizado, o jovem se vê cercado por olhos perguntando por que ele fez aquilo. Uma voz então o questiona, perguntando por que ele foi o único que sobreviveu ao ataque. Com isso, o protagonista acorda do pesadelo com um grito assustado. Sentado na cama, o cavaleiro está ofegante e abalado pela terrível memória. Ele se levanta e olha pela janela da pousada onde passou a noite sozinho. Do segundo andar, nosso herói observa a atividade no salão principal abaixo. Ao descer as escadas, ele percebe que todos na taverna estão olhando para ele. As pessoas sussurram entre si, perguntando-se se ele é o cara dos rumores. Um deles diz que ele é o matador que ataca novatos e fica chocado ao vê-lo na guilda. O protagonista imagina que os rumores se espalharam e que as pessoas sempre tendem a exagerar. Ele decide ignorá-los e vai para o balcão, onde a recepcionista tem algo para ele. A mulher o parabeniza, anunciando que, a partir de hoje, ele foi promovido para o rank C. Avistando uma missão de arpias, ele imagina frango frito e pensa que gostaria de experimentar. De repente, uma voz o chama de porco ganancioso e o protagonista se vira surpreso. Era Dalia, o elfo que ele havia conhecido antes, que o cumprimenta com um tom sarcástico. O arqueiro loiro então comenta sobre os rumores, mas nosso herói o ignora, pegando a missão de arpias. Irritado, Dalia grita com ele, e de repente o cavaleiro vê um par de orelhas vermelhas aparecer. Uma garota fera pergunta se este é o humano de quem Dalia estava falando. Ela se vira para o protagonista com um sorriso confiante e fica bem na cara dele. O elfo então a apresenta como a líder do novo grupo ao qual ele acabou de se juntar. A mulher se apresenta como Imotar e diz que ouviu falar dele, mas Dario a interrompe rapidamente. Nosso herói avalia, pensando que ela parece uma artista marcial com base em seu equipamento. Usando sua habilidade de avaliação, ele descobre que ela é nível 59 e sua classe é sacerdote. O cavaleiro fica pasmo, perguntando-se se está vendo coisas, porque a classe dela é sacerdote. Imotar confirma orgulhosamente sua classe, mas o protagonista ainda não entende. Ele pensa que sacerdotes são unidades de suporte e que ela não se parece em nada com uma pessoa santa. Dali explica que estava procurando um grupo não humano e encontrou um anúncio de recrutamento. A mulher diz que ouviu os rumores da guilda, e por isso fez a sugestão ao elfo. Amotar diz que o aprovou porque, mesmo sendo humano, ele possui o título de matador de parentes. O protagonista afirma não ter ideia do que eles estão falando, e o elfo zomba. Com um sorriso, a garota fera estende a mão e convida o humano para se juntar ao grupo deles. O cavaleiro está cético com a oferta, mas a mulher pergunta se ele tem alguma outra escolha. Nosso herói olha ao redor e vê todos na guilda sussurrando sobre ele. Sem outra opção, ele concorda em se juntar ao grupo temporariamente para a missão da guilda. Amotar comemora a decisão do humano, e Dalia sorri, satisfeito com o resultado. A líder diz que eles vão testar suas habilidades, e o cavaleiro pergunta onde. Com um olhar determinado, a garota responde que o destino deles é óbvio. Ela aponta para o pôster da missão e grita que eles estão indo para a masmorra das arpias agora. Na masmorra, duas criaturas com olhos vermelhos voam em direção a eles, gritando alto. A nova equipe se prepara para a batalha, e sua líder dá a ordem para derrubar as criaturas.
O protagonista encara os monstros, pensando consigo mesmo que inimigos voadores são um pé no saco. Ele se pergunta se consegue alcançá-los com um salto, mas algo passa zunindo por ele. Uma flecha atinge uma arpia, e Marin pensa que ter um arqueiro certamente facilita as coisas. Dalia declara que não deixará um humano roubar sua presa e diz ao herói para se afastar. A outra criatura então grita e mergulha em alta velocidade para atacar o grupo. Imotar grita para o cavaleiro levantar seu escudo e se preparar para o impacto. A garota fera então usa o escudo de seu novo companheiro como um trampolim. Com um impulso poderoso, nosso herói a lança com toda a sua força em direção ao monstro voador. No ar, a mulher acerta um soco poderoso bem no rosto da arpia que voava alto. O golpe é tão forte que o monstro é derrotado instantaneamente, e os dois pousam em segurança. A garota elogia o trabalho em equipe deles, mas ele pede a ela para avisá-lo da próxima vez. O protagonista pensa que ter companheiros para lutar ao seu lado não é tão ruim, afinal, eles já derrubaram 3 arpias, e sua líder decide que é hora de uma pausa. Mas enquanto limpa a área, o cavaleiro nota algo estranho entre as penas. De repente, uma criatura rosa fofa aparece segurando uma pena de arpia. Dali o chama de caipira e pergunta se ele nunca ouviu falar de bonecos vivos. Ele explica que são golems de estimação movidos a mana, e este é uma edição limitada. O elfo então elogia o pequeno golem por terminar sua tarefa de limpar as penas. O arqueiro loiro acrescenta que eles não precisam comer e podem até ajudar em combate. Amotar provoca Dalia por gostar de coisas fofas como se fossem bebês de verdade. Percebendo o olhar do protagonista, o elfo fica sem graça e um pouco assustado. A líder grita que é um golem, e Marin está absolutamente proibido de comê-lo. O elfo comenta que eles estão com sorte, já tendo capturado quase metade das arpias. A mulher então pergunta a Dalia por que ele hesitou em apresentar o humano a ela. De repente, a garota sente um cheiro delicioso de frango assado vindo de perto. O elfo percebe que Marin desapareceu, e a líder fica irritada com quem quer que esteja cozinhando sozinho. Enquanto isso, nosso herói está cortando a carne de arpia para preparar sua refeição. Ele já a temperou com sal e, com a frigideira agora quente, está pronto para cozinhar. O cavaleiro frita a carne, pensando que o som crepitante da comida cozinhando nunca envelhece. E com um brilho divino, o ombro de arpia frito está finalmente pronto. O cavaleiro observa que parece frango e dá uma mordida para descobrir, mas ao provar a comida, ele fica completamente maravilhado com uma explosão de sabor. Ele nota que a textura é como a de frango, mas o sabor é muito mais intenso e delicioso. De repente, os companheiros correm, gritando para ele parar imediatamente. O herói oferece um pouco a eles, mas a garota grita que não está brava porque ele está com fome. A mulher está exasperada, e o elfo declara que esta é a cena mais horrível que ele já testemunhou. Ele tenta explicar que o rosto de uma arpia é desumano, mas eles não querem ouvir. Daria lamenta ter visto algo tão cruel, enquanto a líder do grupo começa a salivar. Ambos ficam sem palavras enquanto encaram o prato, absorvendo o aroma maravilhoso da carne. A garota fera está em conflito, é um monstro, mas parece incrivelmente delicioso. Ela então se recusa a olhar para o que considera ser uma grande blasfêmia. Com isso, o protagonista oferece a ela um pedaço, que ela recusa instantaneamente com um olhar de nojo. Ele diz que é uma pena, pois é muito bom, e o cheiro a deixa extremamente tentada. A mulher perde o controle com a tentação, e Dalia tenta acalmá-la antes que ela ataque. Ela grita sobre o cheiro, e nosso herói se lembra do outro prato que ela estava preparando. Ele então pega a outra frigideira, dizendo que cozinhou um pouco demais, mas está pronto. Com um brilho divino, a perna de arpia assado está finalmente pronta para comer. A Motar fica chocada que ele vai comer as pernas, e ele responde que sempre quis experimentá-las. Ignorando a opinião dela, o protagonista dá uma mordida enorme na perna. Ele adora carne, que é macia e doce como pudim, e declara que isso é pura felicidade. O protagonista acha que ficaria ainda melhor com um molho e decide levar o resto para casa. Vendo isso, Dalia reclama que não consegue nem relaxar com o cavaleiro por perto. Ele então pergunta o que o herói está comendo, e o homem lhe oferece um pedaço. De repente, o elfo grita que as garras são venenosas, e o protagonista desmaia, paralisado. Desesperado, ele diz a Imotar para usar um feitiço de cura no humano idiota. Mas a garota diz que não sabe como, afirmando que nunca aprendeu esse feitiço porque é um incômodo. Nesse momento, outra arpia aparece, atraída pelo barulho, e o elfo culpa a garota. Ela então diz ao elfo para sair do caminho dela para que ela possa mostrar um novo feitiço que aprendeu. Com isso, a garota lança uma enorme bola de fogo que incinera tudo em seu caminho. Dalia está arrasado. A magia atingiu seu golem, que ele não possuía nem por uma semana inteira. Depois que a poeira baixa, apenas a garota permanece de pé enquanto os outros estão no chão. Furioso, o elfo a agarra, reclamando de seu precioso golem que foi destruído. Ela pede desculpas e ele diz que nunca esquecerá isso,
enquanto o herói reflete sobre o caos. De volta à guilda, a recepcionista aceita os itens da missão com um sorriso. A líder do grupo pede a ela para descartar a carne de arpia que eles trouxeram. O elfo reclama que o dia foi mentalmente exaustivo, e a garota se oferece para lhe dar um novo golem. De repente, o cavaleiro aparece com as garras do monstro, assustando a mulher. Ela pergunta por que ele as trouxe, e ele responde que seria um desperdício deixá-las. A garota diz a ele para colocá-las em seu inventário, mas o protagonista não sabe o que é isso. Ele então se lembra que tem algo assim e abre imediatamente a tela de seu inventário. A tela exibe 30 espaços de armazenamento, e ele diz que esqueceu completamente disso. O protagonista percebe que tem carregado coisas pesadas sem motivo, o que explica os olhares. Ele leva a mão à cabeça, pensando que não pode acreditar que esqueceu algo tão básico. Preocupado com seu estado mental, ele é interrompido por Amotar chamando seu nome. Ela pergunta como foi a missão, dizendo que eles trabalham bem juntos, e ele simplesmente concorda. Com isso, a líder estende a mão e o convida para se juntar oficialmente ao grupo deles. O cavaleiro aperta a mão dela, e ela comemora que agora eles são uma equipe de verdade. Ele pensa que é melhor ter aliados do que ir em missões sozinho. Então, o protagonista finalmente aceita, e a garota comemora com um grito de alegria. A líder diz que vai registrá-los como um grupo formal e sai correndo. Nosso herói pensa que muita coisa aconteceu, mas agora eles são oficialmente companheiros. Dali o corrige, dizendo que está contando com ele pelo resto de sua curta vida humana. O cavaleiro então pensa em Charlotte e diz que está contando com ela também. Ele permanece em silêncio por um momento antes de cumprimentar formalmente seus novos companheiros de equipe. A garota retorna animada, anunciando que o registro do grupo está completo. Ela mostra o papel com o nome da equipe, e ambos ficam chocados com o que leem. Com um sorriso enorme, a líder anuncia que o nome do grupo é a Equipe Bagunçada. O elfo surta, perguntando por que ela os registraria com um nome tão ridículo. Ela explica que ouviu o humano murmurando a palavra e decidiu usá-la. Ela diz que gostou do som e que de alguma forma falou ao seu coração. O elfo continua a protestar, mas a líder insiste que não conseguiu pensar em nenhum outro nome. Desesperado, o arqueiro loiro lamenta que todas as suas futuras conquistas estarão ligadas a esse nome. O protagonista ignora a discussão deles e decide voltar para seu quarto para comer a carne. A garota o chama, perguntando para onde ele vai, mas ele apenas diz que vai para o seu quarto. Com isso, a líder decide dar uma festa de boas-vindas para o novo membro do grupo. Mais tarde, em uma taverna, a equipe brinda ao sucesso da missão e ao seu novo membro. Amotar diz a todos para comerem e beberem à vontade, já que o cavaleiro ainda é jovem. Dália ainda não aceitou o nome, mas a garota diz que já está registrado e não pode ser mudado. O elfo fica irritado, mas nosso herói apenas encara a comida de aparência deliciosa na mesa. Ele se senta em silêncio observando o banquete, incapaz de comer nada, mas decide dar uma mordida mesmo assim, para não ser rude com seus amigos. Dália reclama do sabor da comida, enquanto o cavaleiro a acha tão horrível quanto sempre. A líder então muda de assunto, dizendo que tem algo para discutir com o protagonista. Já embriagada, ela revela que o objetivo do grupo é se tornar Rank A. Nosso herói pergunta por quê, e ela explica que cada um deles tem seus próprios motivos. É explicado que aventureiros podem avançar de rank ao passar em exames de promoção. Para alcançar o rank A, é preciso ser reconhecido pela guilda por sua força e conquistas. E o conteúdo do exame de promoção é um mistério para quase todos os aventureiros. A garota então começa a falar sobre suas motivações, mas o cavaleiro parece distraído. Imotar revela que seus irmãos mais novos ainda estão escravizados, tendo sido capturados por humanos. Um homem prometeu que, se ela juntasse o dinheiro em 3 anos, ele os libertaria. Ela explica que a única maneira de libertá-los é pagando para comprar sua liberdade. O protagonista fica confuso com a palavra revolução e não entende o que ela significa. Os outros dois ficam chocados, perguntando se ele não sabe de um evento tão importante e recente. Dali então decide explicar este evento importante em termos simples. Ele relata que, por séculos, os humanos escravizaram outras raças por várias razões. Sua própria família estava entre os capturados e explorados pelos humanos. Eles eram trancados em prisões para impedir a fuga e usados para satisfazer desejos egoístas. Muitos de sua raça definharam naquelas celas escuras, perdendo corpo e espírito, e qualquer um que tentasse escapar e fosse pego encontrava um fim terrível e cruel. Cansadas da tirania, muitas raças se uniram para formar uma aliança contra os humanos. Isso marcou o início da Revolução, que os humanos chamaram de a Guerra das Raças. Eles apresentaram várias exigências aos humanos, uma das quais era a abolição da escravidão. A aliança declarou guerra total se suas exigências não fossem atendidas. No final, os humanos aceitaram as condições e assinaram um tratado de paz entre as raças.
Com isso, raças antes escondidas começaram a surgir, e agora é comum vê-las. Dali explica que é por causa deste tratado que eles podem ser aventureiros. É por isso que ela se tornou uma aventureira, para ganhar dinheiro rapidamente e libertar sua família. O cavaleiro então se vira para o elfo e pergunta sobre suas próprias circunstâncias. Dalia revela que seu objetivo é se tornar o ancião da floresta onde cresceu. Sua família protegeu a floresta por gerações, mas o papel é imposto a cada filho. Embora sua irmã mais velha deteste a ideia, todos estão a pressionando para assumir o cargo. O arqueiro loiro então cerra o punho, afirmando que é mais capaz de proteger a floresta. O conselho decidiu que, se ele conseguir provar seu valor, permitirão que ele se torne um ancião. Por essa razão, tornar-se um aventureiro de rank A é um passo necessário para seu objetivo maior. O protagonista pensa que todos aqui têm um motivo desesperado para lutar e ter sucesso. O elfo diz que ficariam felizes se ele se juntasse a eles em seu objetivo também. A líder do grupo então pergunta se o humano tem um objetivo que deseja alcançar. O cavaleiro se lembra da árvore no cemitério de seu próprio passado perdido. Seus companheiros notam seu silêncio e dizem que ele não precisa falar sobre isso se for muito difícil. Mas nosso herói cerra o punho e diz que talvez esse fosse seu propósito o tempo todo. Com firme resolução, o protagonista revela que há um dragão que ele pretende derrotar. Os outros dois ficam pasmos com essa revelação e perguntam se ele realmente disse dragão. Ele então esclarece que é o mesmo que atacou Adorama e queimou a vila até as cinzas. O cavaleiro diz que, quando o encontrar, há algo que ele absolutamente precisa fazer. Seus amigos ficam em silêncio e nosso herói pensa que eles devem estar supondo que ele está brincando. Mas, de repente, o elfo sorri e diz que as ambições do humano são ainda maiores que as deles. A garota brinca, perguntando se ele planeja comer o dragão e o chama de completamente insano. Ao ouvir isso, o elfo acrescenta que subir de rank também é seu objetivo para ter acesso a mais informações. Com seus objetivos alinhados, os três brindam e decidem dar o melhor de si juntos. No dia seguinte, o sol brilha sobre a cidade enquanto a nova equipe se prepara para começar. O protagonista decide ir com calma e cozinhar uma refeição farta para todos. No entanto, ele percebeu que está sem dinheiro depois de pagar por seu quarto na estalagem. Embora o óleo de cozinha seja caro, ele decide aquecer a panela para começar a cozinhar. Ele então usa sua habilidade de armazenamento para pegar a carne que havia guardado. Uma luz azul brilha em sua mão enquanto ele acessa seu inventário pessoal. Ele fica surpreso ao ver que a carne crua está perfeitamente preservada lá dentro. O cavaleiro percebe que seu inventário é o espaço de armazenamento de comida perfeito para ele. A primeira coisa que ele faz é bater os ovos para preparar a massa. Em seguida, ele cobre cuidadosamente os pedaços de carne com farinha de rosca. Então ele coloca a carne no óleo quente, e o som de fritura enche a cozinha. Nosso herói sorri, pensando que o som de comida fritando é algo de que ele nunca se cansará. Ele vira os pedaços para não queimar e os frita uma segunda vez para deixá-los dourados. E com um brilho divino, as coxas de arpia fritas estão finalmente prontas. Ele pensa que, para uma primeira tentativa, o prato ficou muito bom e se prepara para provar. O cavaleiro então dá uma mordida enorme na coxa frita que acabou de preparar. A crosta crocante e a carne suculenta criam a combinação perfeita para ele. Ele acha o sabor semelhante ao de um caranguejo carnudo e adora. Quanto mais ele come, mais ele quer, e fica feliz por ter feito o suficiente para todos. De repente, ele ouve a voz de Dalio chamando e batendo em sua porta. O elfo reclama que já é meio-dia e manda o humano abrir a porta. O protagonista a abre, e o arqueiro loiro pergunta por que ele está usando o elmo dentro do quarto. Dalia diz que tem algo urgente para discutir, mas o cavaleiro estava no meio de uma refeição. O elfo então revela que parece haver um problema sério com a líder do grupo. Nosso herói o convida a entrar e pergunta o que aconteceu e se é importante. Ao ver o prato de comida, o arqueiro loiro surta, perguntando se ele está cozinhando de novo. Mas ele recupera a compostura, dizendo que a garota é a prioridade agora, não a comida. O elfo então pede ao cavaleiro para manter segredo e pede para pegar algum dinheiro emprestado. O protagonista está confuso, sem ter ideia do que está acontecendo. Com uma aura sombria, nosso herói diz que não quer ouvir e manda o elfo sair. Ele avisa que, se o motivo não for bom o suficiente, ele o expulsará imediatamente. Com uma expressão séria, Dalia revela que Motar foi enganada por seu mestre humano. Ele o lembra que ela estava economizando dinheiro para libertar seus irmãos da escravidão. O motivo da pausa do grupo era para ela visitá-los, mas algo deu errado. Acontece que o mestre quebrou sua promessa e estava preparando os irmãos dela para um leilão. O elfo acredita que o humano planejou tudo apenas para brincar com as emoções da garota. Quando ela implorou para ele parar, ele disse que cancelaria se ela o pagasse em 5 dias. O preço era 10 moedas de ouro por pessoa, totalizando 20 moedas de ouro.
Convertendo para sua antiga moeda, o cavaleiro calcula o valor exorbitante do resgate. Ele calcula que 20 moedas de ouro equivalem a aproximadamente 2 milhões de ienes. O elfo explica que a garota orgulhosa implorou para que ele salvasse seus irmãos. Então o protagonista pergunta se ele veio coletar o dinheiro em nome da líder. O arqueiro loiro então jura por seu nome que pagará até a última moeda de volta, mas o cavaleiro recusa, afirmando que não tem motivo para confiar nele, nem tem o dinheiro. Dalia fica preocupado, lembrando que os irmãos dela são apenas criancinhas. Nosso herói reconhece a manipulação emocional, mas o elfo alega que está apenas declarando os fatos. O cavaleiro pergunta o que ele ganha emprestando dinheiro, e o arqueiro loiro não tem resposta. O elfo não tem como garantir o pagamento, e o protagonista fica pensativo. Encurralado, o arqueiro loiro cerra o punho, imaginando se está a sua única opção. De repente, ele chama o humano e se inclina para sussurrar algo em seu ouvido. Ele pergunta se o cavaleiro possui o vento, um atributo entre suas afinidades. É explicado que a afinidade elemental determina para qual elemento uma pessoa é mais adequada. A magia usada com a afinidade de alguém consome menos mana e é mais poderosa. Essa afinidade é determinada no nascimento, e a maioria das pessoas nasce com apenas uma. No entanto, alguns gênios nascem com duas ou mais e se tornam grandes magos. Com um olhar determinado, o elfo faz uma proposta ao nosso protagonista. Ele promete conceder-lhe a bênção do espírito do atributo do vento se ele ajudar. Nosso herói se pergunta como alguém pode simplesmente dar um atributo, e o elfo fica irritado. Desesperado, Dalia jura pelo nome de sua floresta e pergunta se ele acredita nele agora. Com um suspiro, o protagonista aceita o acordo e se levanta para colocar o plano em ação. Ele então diz para irem, e o elfo parece um tanto aliviado com sua decisão. Os dois saem da estalagem e começam a caminhar pelas ruas da cidade pela manhã. O arqueiro loiro então pergunta como eles vão conseguir tanto dinheiro tão rápido. Nosso herói revela seu plano de caçar em uma masmorra de alto nível e vender os itens. Dalia fica chocado, pois a guilda proíbe estritamente a entrada em masmorras acima do seu rank. O cavaleiro diz que está ciente da regra, mas é a única maneira de conseguir o dinheiro a tempo. A guilda pune severamente os infratores com multas e suspensões de missão. Qualquer aventureiro pego poderia até perder sua licença e nunca mais trabalhar. Além disso, o cavaleiro ressalta que essas masmorras são distantes e levariam tempo para chegar. A viagem de ida e volta sozinha poderia levar até 4 dias, o que é tempo demais para eles. Ele então pergunta como o elfo planejava conseguir o dinheiro para ajudar a amiga deles. O arqueiro loiro diz que ia usar suas economias, e nosso herói pergunta se ele tem alguma. Ele então pergunta se Marin tem alguma economia guardada para uma emergência. O elfo sugere que ele venda algo, mas nosso herói lembra que não possui nada de valor. Ele então abre seu inventário, procurando por qualquer coisa que pudesse vender. Entre seus itens, ele encontra um par de brincos que pode ser sua única opção. Os dois então concordam em juntar o que podem e se encontrar mais tarde para resolver as coisas. A cena muda para o final da tarde, o céu alaranjado e as folhas caem das árvores. Vemos uma figura encapuzada andando por um beco escuro e abandonado na cidade. A pessoa misteriosa se esconde atrás de algumas caixas, espiando uma loja mal iluminada. O dono pergunta o que a pessoa quer, e ela se aproxima do balcão em silêncio. A figura diz que tem algo para vender, e o homem responde que compra um pouco de tudo. Com isso, o protagonista coloca o par de brincos que encontrou em seu inventário no balcão. O homem fica surpreso e diz que ele deveria estar vendendo algo assim em uma joalheria. Mas, de repente, o comerciante reconhece a joia e fica completamente chocado. Ele grita que são os fragmentos das Pleiades, um item raro e praticamente impossível de obter. O cavaleiro explica que um antigo companheiro lhe deu os brincos de presente. Em uma mansão luxuosa, um homem se prepara para se encontrar com sua prisioneira. Ele a encontra tentando se acalmar e zomba de sua tentativa de resistir a ele. O homem diz que seu cérebro de fera finalmente entendeu que revidar é inútil. Ele a lembra que os últimos 3 anos foram apenas um capricho e pergunta se ela aproveitou a liberdade. Com um olhar de ódio, a garota diz que quer rasgá-lo em pedaços. De repente, ela ouve uma voz familiar chamando seu nome e se vira para a porta. A líder do grupo fica surpresa ao ouvir a voz de seu amigo chamando por ela. Nesse momento, Dalia e Marin entram na sala, e a garota fica aliviada ao vê-los. Ela pergunta por que o elfo trouxe o humano junto, e ele explica que Marin o ajudou. O arqueiro loiro diz que explicará mais tarde, mas agora, o dinheiro é o que importa. Nosso herói se apresenta e diz que vieram pagar o resgate pelos irmãos dela. A garota fica chocada, pensando em como aceitou ajuda mesmo estando no mesmo time. O mestre zomba, questionando se aventureiros de rank C poderiam realmente adquirir tanto dinheiro. Mas ele fica pasmo ao ver que as 20 moedas de ouro são todas genuínas. A garota exige que o homem liberte seus irmãos, e ele apenas sorri maliciosamente.
O mestre alega que o contrato estipulava que ela tinha que ganhar o dinheiro por conta própria. A líder do grupo fica sem palavras com a audácia do homem e a brecha ridícula. Dalia fica com raiva, afirmando que, por lei, dinheiro da família deve ser aceito. Encurralado, o mestre ordena a seus homens que tragam os escravos e seus documentos de identidade. A garota pensa que, se não fosse pelo elfo, ela estaria completamente à mercê deste homem. O servo do mestre então retorna com os 2 irmãos mais novos da aventureira. As 2 crianças tímidas entram na sala, e a garota corre para abraçá-las. Ela os abraça com força, perguntando se estão bem, e eles acenam silenciosamente. Com lágrimas nos olhos, a irmã mais velha pede desculpas por demorar tanto para salvá-los. O protagonista observa a cena e nota que as crianças estão extremamente magras. Enraivecido, o cavaleiro cerra o punho, furioso por terem deixado as crianças passarem fome. O servo então entrega os documentos de identidade originais dos escravos ao mestre. O homem diz que está se livrando deles e que o acordo deles está concluído. A garota então usa sua magia para incinerar os papéis e libertar seus irmãos. Com um brilho ardente nos olhos, ela queima os documentos de servidão para sempre. O mestre diz que os irmãos dela podem estar livres, mas ela ainda é sua escrava. Com um sorriso sombrio, ele ameaça o grupo, e nosso herói se põe na frente da garota. O protagonista declara que eles também comprarão a liberdade da líder do grupo. Todos ficam chocados com a ação do cavaleiro, sua proposta inesperada. A garota protesta que não precisa da ajuda dele e pode cuidar de si mesma. Mas nosso herói a ignora e pergunta ao mestre o preço de sua liberdade. O homem ri e pede desculpas, dizendo que, infelizmente, ela não está à venda. Ele explica que ela já está listada no leilão de hoje, e ele não pode cancelá-lo. O cavaleiro então desiste do acordo, e o mestre diz que ele ainda pode comprá-la. O homem sugere que eles participem do leilão e façam um lance pela garota. A líder do grupo está confusa, dizendo que ninguém nunca mencionou que ela seria leiloada. Dalia grita com o mestre, acusando de mentir descaradamente na cara deles. Com um sorriso de escárnio, o homem afirma que a venda de escravos é seu direito legítimo. O elfo fica furioso e o chama de canalha, mas o protagonista o acalma. Ele diz ao arqueiro loiro que ele está sendo infantil e precisa usar mais a cabeça. Nosso herói explica que o leilão é apenas uma mentira criada para atormentar a garota. Então ele declara que a comprarão no leilão, o que surpreende a mulher. O cavaleiro pede para ela esperar, garantindo que ele tem um plano. Ele se vira para ela e diz que toda criança precisa de um guardião. Ele se lembra de uma mulher cuidando amorosamente de crianças em um orfanato, e então recorda um homem colocando uma mão reconfortante na cabeça de uma criança. O protagonista então se aproxima dela e diz que isso também se aplica a ela. Ele se lembra da freira dizendo que toda criança merece proteção e tem um motivo para viver. Nosso herói diz a ela que ela é a única que pode manter as crianças seguras e deve cuidar delas. Ele a lembra que salvar seus irmãos não é o fim de tudo. Ela não pode deixá-los por conta própria. Com lágrimas nos olhos, a garota concorda, dizendo que dará uma chance ao plano dele. Ela o avisa que se ele for só conversa e acabar perdendo, ela nunca o perdoará. Dalia diz a ela para confiar no plano e que haverão no leilão mais tarde. Depois que eles saem, o mestre se vira para a garota com uma expressão sombria. Ele zomba dela, perguntando se ela realmente acha que aqueles 2 podem libertá-la. A líder do grupo encara o homem com ódio, abraçando seus irmãos com força. O mestre então a agarra pelo pescoço, dizendo que não tem intenção de vendê-la no leilão. Com um sorriso malicioso, ele diz a ela que ela não pode escapar e voltará rastejando para ele. Mas a garota apenas o encara de volta com um olhar desafiador e esperançoso. O homem então ordena a seus servos que preparem a equipe de apoio ao comerciante. Naquela noite, o leilão começa, as luzes da mansão brilhando na escuridão da cidade. O primeiro item é um escravo criminoso com um lance inicial de 4 moedas de ouro. O protagonista e o elfo assistem ao leilão em silêncio, esperando o momento certo. Dalia menciona que o preço médio de um homem fera é de 8 a 9 moedas de ouro. Nosso herói permanece pensativo enquanto o leilão do escravo humano continua. O leiloeiro então anuncia o próximo item, uma mulher lobo da fronteira distante. E com um holofote no palco, a gladiadora escrava Imotar é apresentada à multidão. No palco, a garota pensa consigo mesma que o mestre deve ter usado algum truque sujo. Ela cerra os punhos, sabendo que precisa avisar seus amigos, mas é impotente para fazê-lo. O leiloeiro anuncia que ela é jovem e mais resistente que qualquer humano. O mestre sorri com satisfação ao ver sua escrava finalmente sendo leiloada. Ele zomba, pensando que os aventureiros já gastaram seu dinheiro e não podem ajudá-la. Com um sorriso malicioso, ele os chama de pirralhos e duvida que eles possam pagar por ela. De repente, um homem na plateia se vira e diz que não vai deixá-los vencer. O leiloeiro então anuncia o lance inicial de 6 moedas de ouro e 30 de prata. O mesmo homem de antes levanta sua raquete,
fazendo o primeiro lance do leilão. Nosso herói fica irritado por o homem ter sido mais rápido e ter feito um lance antes que ele pudesse. De repente, outro homem grita um lance de 20 moedas de ouro, chocando a sala inteira. A garota fica atordoada com a quantia, pensando que eles nunca poderiam pagar tanto. Ela se desespera quando o leiloeiro pergunta se há lances maiores que 20. Dalia entra em pânico. O preço médio era muito mais baixo e os lances escalaram rápido demais. O protagonista então levanta sua raquete e oferece 21 moedas de ouro. O leiloeiro pergunta pelo limite de lances, e o homem explica as regras do leilão. Nisso, o cavaleiro levanta sua raquete novamente e oferece 50 moedas de ouro. O elfo fica chocado, perguntando como ele tem tanto dinheiro se disse que só tinha 10. O mestre fica pasmo com o lance, incapaz de acreditar que eles tinham tanto dinheiro. O leiloeiro também fica atordoado, pois 50 moedas de ouro é o lance máximo possível. As pessoas na plateia murmuram, duvidando que ele possa realmente pagar um preço tão alto. O leiloeiro afirma que a política da casa exige pagamento imediato e integral em dinheiro. O elfo se desespera, perguntando para onde o cavaleiro está indo no meio do leilão. O protagonista então sobe no palco, e o leiloeiro implora para que ele pare. Com uma luz dourada, nosso herói se aproxima da garota, ajoelhando-se no palco. A líder do grupo fica espantada ao ver moedas de ouro caindo ao seu redor. O cavaleiro então usa sua habilidade, despejando uma montanha de ouro no palco. Com um olhar sério, ele pergunta se aquilo é pagamento suficiente por ela. O mestre não acredita, incapaz de processar como um aventureiro de rank C tem tanto ouro. Uma enorme pilha de moedas de ouro se forma no palco, deixando a garota sem palavras. O leiloeiro então grita que a escrava foi vendida, e a garota fica em estado de choque. Mais tarde naquela noite, os irmãos se reencontram em um quarto na estalagem. As duas crianças correm para abraçar sua irmã mais velha, que está esperando por elas. Com lágrimas nos olhos, a garota diz que está muito feliz por eles estarem finalmente a salvo. O elfo pergunta por que o cavaleiro não mencionou que tinha tanto dinheiro guardado. Dalia sorri, dizendo que está feliz por tudo ter dado certo no final. O protagonista então se vira para sair, mas a líder do grupo o chama. Parecendo extremamente envergonhada, a garota agradece por ele ter salvado a vida dela e de seus irmãos. Ela diz que ele salvou sua família e que ela não sabe como poderá retribuir. De repente, uma das crianças sente cheiro de carne, e nosso herói os convida para comer. A garota pergunta ao elfo como eles podem retribuir a ajuda do cavaleiro. Ele responde que o herói só ajudou porque os considera seus companheiros de equipe. De repente, a líder sente um cheiro gorduroso vindo do protagonista e acha estranho. O arqueiro loiro entende instantaneamente, com uma expressão de pânico, diz ao cavaleiro para parar. Ele corre para impedir seu amigo, mas já é tarde demais. Nosso herói se vira, confuso, segurando um prato de comida na mão. Um dos irmãos da garota então pega um pedaço do frango frito que o cavaleiro fez. As crianças adoram o sabor, dizendo que é a melhor coisa que já comeram. Dalia grita, exigindo saber o que ele está dando para as crianças comerem. A líder diz que frango frito não tem problema, já que eles têm estômagos de ferro. Ela explica que eles podem comer praticamente qualquer coisa, desde que não seja venenoso. Mas então ela pergunta que tipo de frango é, e nosso herói responde. Ele diz a ela que é carne de arpia, e a garota surta com o que deu aos seus irmãos. Ela tenta fazê-los cuspir, mas eles insistem que está delicioso demais. Sem outra escolha, a irmã mais velha pega um pedaço e se prepara para experimentar. A garota fica atordoada com o quão delicioso é e se pergunta se está sonhando. Com um olhar conflitante, ela se prepara para comer outro pedaço da carne. Ela pensa que, se desmaiar, as crianças ficarão com medo e pararão de comer. Enjoada, a líder diz que preferiria ser derrotada a comer um monstro nojento. Apesar disso, ela fecha os olhos e dá uma grande mordida no frango de arpia. Ao provar a comida, ela fica completamente chocada com o sabor incrível. Dalia pergunta o que há de errado, pois ela de repente começa a tremer incontrolavelmente. Ele se preocupa, perguntando se ela foi envenenada como o protagonista foi antes. Mas a garota grita que o sabor é incrível, ela e seus irmãos pedem mais. Ela diz que nunca provou uma carne tão macia e suculenta em toda a sua vida. O cavaleiro sorri e diz que é bom, e ela sente, envergonhada. A líder do grupo insiste que não é bom e que ela nunca esquecerá essa humilhação. Nosso herói então se vira para o elfo e o lembra da dívida que ele ainda tem. Ele exige 90% dos ganhos dele até que as 70 moedas de ouro sejam pagas. O arqueiro loiro perde a cabeça, chamando de canalha sem coração por exigir tanto. Com o acordo selado, Dalia dá ao seu amigo a recompensa que havia prometido. Naquela noite, os dois vão para uma floresta, e o cavaleiro pergunta por quê. O elfo explica que é difícil realizar o ritual nesta cidade, e por isso eles vieram aqui. Ele então pede ao protagonista para remover suas luvas para que a bênção possa funcionar.
Nosso herói obedece, tirando suas manoplas grossas para receber o poder do espírito. É explicado que os elfos nascem com a bênção de um espírito, que define sua afinidade. Este espírito permanece com eles por toda a vida e pode conceder sua bênção a outro. Mas, embora seja seu próprio espírito, a bênção só pode ser dada uma vez na vida. Dália diz que o cavaleiro é seu salvador e realizou seu desejo em dobro. Com isso, o elfo invoca o espírito do vento para conceder sua bênção ao herói. De repente, uma rajada de vento envolve o protagonista, e ele sente seu poder. Ele não consegue vê-lo, mas sente o poder do espírito fluindo para sua mão. Dali explica que os humanos uma vez roubaram essas bênçãos usando a dor como isca. O cavaleiro ouve em silêncio a triste história do povo de seu amigo. O elfo diz que eles têm memórias longas, e é por isso que tantos ainda sofrem com trauma. Com a aura verde, o protagonista sente o poder da bênção em suas mãos. Mas o arqueiro loiro afirma que despreza os humanos que causam tanto sofrimento. Com um brilho nos olhos, ele transfere a bênção do espírito para o cavaleiro. Nosso herói então recebe o poder do vento em uma explosão de energia que o atinge. Sua tela de status é atualizada, mostrando que ele adquiriu afinidade com o atributo do vento. Dali esclarece que ele ainda odeia humanos e que a bênção não muda nada entre eles. Ele diz que só porque deu a bênção não significa que perdoou a humanidade. No dia seguinte, o grupo se encontra na guilda para começar sua nova jornada. A líder deles acena animadamente, dizendo que o cavaleiro finalmente chegou para a missão. Ela explica que encontraram uma babá não humana para seus irmãos. A garota comemora seu primeiro dia como cidadã livre e está incrivelmente animada. Com um sorriso, ela lhes mostra a nova missão que pegou para a caverna de cristal. O elfo fica surpreso, pois a missão está localizada em um pântano lamacento e perigoso. O protagonista lê sobre o monstro e se pergunta se lama tem um gosto bom. Vendo a reação de seu amigo, o arqueiro loiro se pergunta se ele realmente planeja comer lama. O elfo pergunta se ela verificou se há outros monstros, e a líder diz que explicará no caminho. Ela menciona que, após a missão, precisa encontrar um lugar para ela e seus irmãos morarem. Chegando ao ponto de carruagens, o grupo encontra um veículo de luxo e fica perplexo. A garota diz que não é a que ela chamou e que não pode pagar por ela. De repente, uma figura em armadura esquelética aparece e cumprimenta a todos. Uma voz familiar emerge da carruagem, e o antigo mestre da garota se revela. A líder do grupo reconhece a voz e fica chocada ao ver seu antigo mestre ali. O homem sai com um sorriso, dizendo que não queria chegar tão tarde. O cavaleiro pergunta o que ele quer, e o homem responde que sentiu falta dela. Com um olhar malicioso, ele diz que está ali para lhes fazer uma proposta. Ele então sugere que troquem a escrava de volta, o que surpreende o herói. O cavaleiro se vira para encará-lo e começa a tremer de raiva com a proposta absurda. O elfo surta, dizendo que o assunto já está resolvido e o acordo foi finalizado. O mestre zomba, dizendo para a garota não lhe lançar um olhar tão feio. Ele os avisa que seus guardas estão ambos acima do nível 60 e que eles não podem detê-los. O protagonista então dá um passo à frente e se dirige ao homem pelo seu nome completo. O mestre oferece 100 para ter a escrava de volta, mas nosso herói recusa. O homem fica chocado com a recusa e não entende o que está acontecendo. O elfo fica enfurecido com a audácia do mestre, chamando-o de vilão descarado. Nisso, o mestre oferece 150 moedas, mas o cavaleiro recusa novamente. Emotar se põe na frente, gritando que o herói não a venderia nem por 100 milhões em ouro. O homem zomba e aumenta a oferta para 200 moedas de ouro, ainda confiante de que terá sucesso. Dalaia se desespera com a oferta e diz ao cavaleiro para parar de sequer considerá-la. De repente, o homem que cuidou da papelada afirma que Marron estava apenas brincando com ele. Ele então esclarece que os documentos foram destruídos, tornando a garota uma pessoa livre. Nosso herói avisa que, se ele a desrespeitar novamente, as coisas não terminarão bem para ele. Cheio de ódio, o mestre os chama de patéticos por agirem de forma tão corajosa e amigável. Ele então diz que pensou que poderia resolver isso com dinheiro, mas que não vai desistir dela. Nisso, o elfo a puxa para trás, declarando que ele terá que levá-la à força se a quiser. Mas, de repente, o mestre é atingido por um soco poderoso no rosto e arremessado para trás. Emadori diz que não aguentava mais ouvi-lo e teve que pôr um fim nisso. Irradiando uma aura vermelha, a garota grita que não é mais sua escrava e exige seu respeito. Um dos cavaleiros esqueléticos se prepara para atacar a garota por sua insolência, mas o protagonista o impede, avisando-o para não desembainhar sua espada tão imprudentemente. Em um movimento rápido, nosso herói arremessa o cavaleiro esquelético no chão com uma força imensa. O outro guarda fica irritado com isso e prepara seu arco para atacar nosso herói. O protagonista então se abaixa e pega uma pequena pedra do chão para se defender. Ele então atira a pedra com tanta força que ela corta o ar como uma lâmina afiada. O guarda é atingido em cheio, cuspindo algo antes de desabar em derrota.
O mestre então exige saber seu nível, e Marin revela que é 95. A garota fica chocada ao saber que o protagonista é nível 95, e o elfo fica igualmente surpreso. Com um sorriso de canto, a garota agarra o mestre, dizendo que eles ainda não terminaram. De repente, um grito de dor ecoa pela rua enquanto o espancamento do homem continua. O elfo então avisa que eles se atrasarão para a carruagem e precisam sair logo. Com um sorriso, a garota diz que terminou seu trabalho e que o homem agora está inconsciente. Ela se espreguiça com satisfação e diz para ele nunca mais mostrar a cara por aqui. O mestre, caído no chão, ameaça que os fará se arrepender disso quando informar a guilda dos mercadores. Com uma aura sombria, o cavaleiro diz que os rumores sobre ele já dificultam encontrar um grupo. Ele então avisa que esmagar uma guilda de mercadores é muito mais fácil do que encontrar uma nova equipe. Com isso, o protagonista dá um chute poderoso, estilhaçando algo com grande força. A carruagem do homem explode em 1000 pedaços, deixando-o atordoado com a destruição. Nosso herói então o avisa para saber seu lugar e que isso foi apenas um pequeno aviso. A cena então muda para a caverna de cristal, onde cristais roxos brilham por toda a parte. Lá dentro, o elfo grita que os monstros são fracos contra fogo e diz para alguém acender uma tocha. A garota então tem uma ideia, e Dalia entra em pânico, implorando para que ela pare imediatamente. Mas é tarde demais. Motor libera uma enorme bola de fogo que incinera tudo em seu caminho. O elfo reclama que ela precisa praticar essa habilidade, mas a garota apenas ri, dizendo que não teve tempo. Mais tarde, o protagonista prepara uma refeição que parece bastante nojenta e estranha. Seus amigos perguntam se ele realmente vai comer aquilo, e o elfo comenta que parece nojento demais. O cavaleiro leva a colher ao seu capacete e percebe que a comida não tem cheiro algum. Ele então imagina que o sabor deve ser diferente de terra e prova a comida estranha. O gosto é horrível, e ele acha a textura a pior de todas, como argila misturada com chiclete. Nisso, o cavaleiro decide comer o resto do frango de arpia frito que havia guardado. De repente, a garota o chama, agradecendo por ele ter salvado sua família da escravidão. Nosso herói diz que ela não precisa pagá-lo de volta, pois tem irmãos para alimentar, mas ela ainda está preocupada. Ela pergunta como ele conseguiu tanto dinheiro e se ele se envolveu em algo perigoso. Nosso protagonista nega, dizendo que não foi nada como o que ela está imaginando. Ele revela que vendeu uma lembrança de um antigo companheiro, o que choca a garota. Ela se preocupa porque, mesmo que o pague de volta, ele nunca poderá ter aquele item de volta. Com um olhar determinado, a mulher encara o cavaleiro, que lhe diz que está tudo bem agora. Nosso herói explica que eles são seus companheiros, e a maneira de retribuir é ficar com o grupo. O elfo concorda, acrescentando que é bom tê-la como líder, o que faz a garota corar. Emotar diz que fará o seu melhor e então pergunta sobre a bênção que o elfo lhe deu. Dali explica que não foi um presente, mas sim o pagamento por um contrato entre eles. A garota pergunta por que ele daria a bênção a um humano cujo rosto verdadeiro ele nunca viu. Ela então se aproxima sorrateiramente por trás dele e tenta espiar por baixo do capacete do nosso herói. A mulher pergunta se ele tem uma cicatriz, mas o elfo a repreende por ser muito intrometida. O arqueiro loiro diz que seu amigo se esconde demais e deveria tentar se abrir um pouco mais. Nosso protagonista permanece em silêncio, aparentemente ponderando o conselho de seu amigo. De repente, um brilho aparece em seu capacete, como se ele estivesse prestes a fazer algo. Do nada, um monstro ataca, atingindo o protagonista com seus afiados cristais roxos. Seus companheiros ficam chocados e paralisados, incapazes de reagir ao ataque inesperado da criatura. A besta é um lagarto com uma cauda de cristal que brilha na escuridão da caverna. Mas a criatura é atingida no olho e grita de dor com um golpe direto. A garota então salta sobre o monstro para acabar com ele de uma vez por todas. Depois de derrotar a besta, ela se vira preocupada e pergunta se Marin está bem. O elfo também está chocado e pede ao cavaleiro para levantar a cabeça para que possam ver. O herói agarra o rosto, e Dalia grita que há estilhaços de cristal no olho de seu amigo. Com a mão no capacete, o protagonista percebe que foi atingido e sente a ardência do corte. Ele diz que sua visão está boa, mas o arqueiro loiro grita que ele está sangrando muito. Nisso, a garota ordena que ele tire o capacete imediatamente para que possam ver o ferimento. Ela diz que, se o olho dele estiver ferido, eles precisam voltar para o templo imediatamente. De repente, o protagonista se lembra de dois aventureiros gritando de medo de um monstro. Em sua memória, ele vê um de seus antigos companheiros correndo desesperadamente por uma floresta. De volta ao presente, o cavaleiro grita para ninguém tocá-lo, deixando seus amigos confusos. O elfo então pergunta se ele realmente se recusa a mostrar seu rosto, não importa o que aconteça. Com as mãos no capacete, o protagonista responde que sim, parecendo profundamente perturbado com a situação. Ele então começa a entrar em pânico, implorando para que parem e não olhem para seu rosto.
Seus amigos insistem que precisam verificar o ferimento antes que possam tratá-lo adequadamente. Mas nosso herói sustenta que está bem e que sua visão está perfeitamente normal. O protagonista ressalta que eles sabem seu nível, e um monstro de nível 30 não poderia feri-lo gravemente. Ele então lhes assegura que está realmente bem e que devem continuar a missão. Seus companheiros o encaram com expressões sérias, não parecendo convencidos. O elfo cede, dizendo-lhe para não exagerar, e a garota se desculpa por tentar remover seu capacete. O cavaleiro então também se desculpa por ter gritado com eles daquela forma. De volta à guilda, a missão é marcada como concluída, e a equipe recebe seu pagamento. A recepcionista pergunta se algo aconteceu, e a garota nega nervosamente. Ela se aproxima dele e pergunta se ele tem certeza de que não precisa visitar o templo para se curar. Com isso, o elfo sugere que eles tirem o dia de folga para descansar. De repente, um aventureiro entra correndo na guilda, gritando que há uma emergência. Ele corre até uma garota e pergunta o que está causando toda a comoção. A mulher revela que uma nova masmorra apareceu na região da floresta perto da capital. Ela grita que o lugar se chama Jardim das Flores das Dríades e nosso herói fica pensativo. Seus amigos acham melhor deixar outras equipes cuidarem disso e voltar para a estalagem. Mas o protagonista anuncia que eles também participarão da subjugação, chocando a todos. Ele então revela que tem outra coisa em mente que é muito mais importante agora. A cena então muda para uma floresta verdejante sob um céu azul claro em um dia ensolarado. Várias equipes estão reunidas para receber instruções da guilda sobre a nova missão. Dois aventureiros mencionam que a primeira pessoa a encontrar a masmorra foi derrotada e que ela tem dois chefes. Ao ouvir que são dríades, o cavaleiro imediatamente começa a pensar em como cozinhar os monstros à base de plantas. A garota o avisa que se ele comer na frente de todos, a reputação do grupo dele será arruinada. Ele então diz que, como os elfos são vegetarianos, ele preparará um prato especial só para Dahlia. Um dos organizadores da missão confirma que o boato sobre dois chefes é verdadeiro. De repente, um cavaleiro de armadura dourada declara que não há nada com que se preocupar. Ele se apresenta como Ankorman, o primeiro herói, e garante a segurança da operação. O elfo então fica irritado, perguntando como Maren nem sabe o que é um herói hoje em dia. Ele explica que é o título dado àqueles que lutam contra o Rei Demônio e seus lacaios. No entanto, algumas pessoas temem o aparecimento de heróis devido ao seu imenso poder. A presença deles pode ser vista como um mau presságio, anunciando a ressurreição do grande Rei Demônio. Por causa disso, eles recebem tratamento especial e são geralmente bem vistos por todos. O protagonista usa a habilidade de avaliação e vê que o herói possui vários títulos de limpeza de masmorras. Dahlia revela que já viu um herói antes, mas dos 5 que foram encontrados, apenas 3 permanecem. O segundo foi eliminado, e o quarto foi derrotado por um monstro em uma floresta escura. Nosso protagonista permanece em silêncio, parecendo se lembrar de algo importante. De repente, um enxame de abelhas gigantes voa em direção aos aventureiros para atacar. O elfo se prepara e com seu arco e flecha, mira precisamente nas criaturas voadoras. Com um tiro perfeito, ele atinge os monstros com suas flechas de energia verdejante. A garota também entra na briga, derrubando uma das abelhas com um soco poderoso. O cavaleiro entra em ação, cortando inimigos com um golpe rápido de sua espada. 2 espectadores comentam que a equipe bagunceira é bastante forte e habilidosa. A garota ri que o nome do grupo deles está se espalhando, e o elfo diz a ela para se concentrar. O plano é que o herói e a equipe de rank B cuidem dos chefes enquanto os outros dão suporte. De repente, um dos chefes dríades, nível 58, aparece diante deles. A equipe de rank B parece estar com dificuldades, e um deles reclama que estão fazendo o papel de bobos. O herói então entra na luta para segurar o monstro, pedindo que o mantenham ocupado por um momento. Com sua espada brilhante, o jovem loiro se prepara para dar o golpe final. Com um golpe poderoso, ele corta o monstro em 2, derrotando o primeiro chefe da masmorra. Os outros aventureiros ficam atordoados com o poder do herói e o parabenizam pela vitória. Com um sorriso confiante, o jovem se gaba de sua força e de sua recente vitória. Mas, de repente, o outro chefe dríade solta um rugido furioso com a derrota de seu parceiro. Os aventureiros se perguntam por que a criatura está fazendo tanto barulho, mas não dão muita atenção. A criatura então se transforma em uma forma muito mais sombria e poderosa do que antes. O monstro ataca sem aviso, agarrando uma das aventureiras, que grita por ajuda. O protagonista percebe que há um truque. A masmorra tem múltiplos chefes que devem ser combatidos. Ele então entende que ambos os chefes devem ser derrotados ao mesmo tempo para clamar a vitória. A criatura evolui para Tirone, seus níveis sobem para 70 e aterrorizam a todos. Seu companheiro elfo pergunta o que eles estão vendo, enquanto nosso herói grita para todos recuarem imediatamente. Com isso, o herói também fica surpreso, afirmando que o monstro agora está muito além de suas capacidades.
Ele decide ganhar tempo para eles, instando os outros aventureiros a fugirem o mais rápido que puderem. Mas as vinhas da fera prendem os outros, e o guerreiro loiro chama de um completo incômodo por isso. É revelado que ele comprou informações da guilda dos ladrões sobre esta nova masmorra anteriormente. Ele admite ter mentido de propósito, culpando os outros por confiarem cegamente nele sem verificar por si mesmos. Sem se importar com o destino deles, ele caminha em direção à monstruosidade com um sorriso no rosto. O jovem se prepara para a batalha, declarando que é hora de acabar com isso como um verdadeiro herói. Mas sem aviso, o monstro lança uma maldição que o impede de usar habilidades por 10 minutos. Atordoado, ele se pergunta o que está acontecendo, pois não tinha ouvido falar de uma habilidade de maldição. Com isso, a criatura o lança no ar com uma força imensa, não deixando espaço para defesa. Em seguida, o monstro o esmaga no chão com um golpe devastadoramente poderoso. Preso nas vinhas, o homem loiro luta para se libertar, pensando que só precisa cortá-las para escapar. Aproveitando a oportunidade, a fera avança para atacar o herói imobilizado. Ele leva um golpe direto e grita, seus olhos ficando brancos pela força do impacto. Testemunhando a derrota do herói, os outros aventureiros entram em pânico e começam a recuar. Nosso protagonista percebe que, se isso continuar, muitos mais cairão. Ele observa a criatura perseguindo os outros e se prepara para finalmente entrar na briga. Enquanto sua espada começa a brilhar, o cavaleiro se pergunta o quanto ele deveria se conter. Nosso herói enfrenta a criatura colossal, questionando se deveria se conter, mesmo que um pouco. Lançando-se para frente, ele desfere um golpe rápido e preciso, cortando o monstro com sua lâmina reluzente. Este ataque é tão poderoso que uma onda de energia azul oblitera os arredores. Inúmeras árvores são cortadas ao meio e desabam, mostrando o poder bruto do golpe. Depois que a poeira baixa, uma tela de notificação se materializa diante de nosso herói. Sua mensagem anuncia que ele adquiriu o título de Conquistador do Jardim da Dríade. Seus amigos correm chocados, enquanto o cavaleiro pondera sobre o novo título que acabou de ganhar. A garota o parabeniza pelo feito incrível, mas o elfo resmunga que ele estava apenas se exibindo. Nosso protagonista se sente um pouco estranho com a reação, sem saber o que dizer ao seu amigo. Os outros aventureiros se aproximam, agradecendo por salvar a vida de todos eles. Eles o chamam de incrível por derrotar um chefe que nem mesmo o herói conseguiu lidar. Mas um momento depois, eles começam a sussurrar sobre os rumores de ele comer monstros. Ao ouvir a conversa deles, seus companheiros encaram o grupo com pura raiva. A garota se enfurece com a ingratidão deles, enquanto o elfo grita se é da natureza humana retribuir a bondade com malícia. Ela diz para ele sumir, e Dalia pede que ela traga sal para afastar o mau agouro. Enquanto isso, um dos aventureiros se aproxima para ajudar o herói caído. O guerreiro loiro está enfurecido, incapaz de compreender como um Rank-C roubou seu título de conquistador. Cheio de ódio, o herói jura que nunca esquecerá o nome Maringlace por isso. De volta à cidade, o grupo se hospeda em uma estalagem para um longo e merecido descanso. Lá dentro, nosso protagonista começa a preparar a flor de dríade que coletou na masmorra. Ele começa a fatiar a flor cuidadosamente, cauteloso para não danificar o núcleo interno. Com uma faca, o cavaleiro extrai habilmente o núcleo do monstro para cozinhar. Esses grãos são do tamanho de um punho e se assemelham a uma variedade selvagem de castanha. No caminho de volta, eles encontraram um ente e pegaram as castanhas que ele carregava. Para prepará-las, ele primeiro remove as cascas externas duras, depois as ferve em água quente para amolecê-las. As castanhas descascadas cozinham lentamente em uma panela, rodeadas por água borbulhante. Enquanto elas cozinham, o protagonista combina água e açúcar em uma panela separada para a calda. Ele então leva a mistura a uma fervura intensa, deixando-a reduzir até formar uma calda espessa e rica. Assim que as castanhas estão macias, ele as adiciona à calda de açúcar, cobrindo-as completamente. Usando uma colher, nosso herói rega mais calda por cima, garantindo que cada uma fique bem coberta. Depois que estão totalmente cobertas, ele tampa a panela, permitindo que o doce descanse. Ele deixa as castanhas esfriarem e repete todo o processo 3 vezes para atingir o sabor perfeito. E com um brilho divino, o ente meringlaça do nosso herói está finalmente completo. O cavaleiro admira o brilhante glacê de açúcar, satisfeito com o resultado final. Sem hesitar, ele leva uma das castanhas gigantes ao seu capacete para prová-la. Ao prová-la, ele fica completamente atordoado com a explosão de sabor em sua boca. A calda proporciona uma doçura profunda e complexa, que a castanha macia absorveu completamente. Ele imediatamente pensa que algo tão delicioso não deve ser comido sozinho e decide compartilhar. O elfo resmunga, mas concorda em provar, vendo que seu amigo preparou tão tarde e estava insistindo. Com uma expressão relutante, Dalia dá uma grande mordida na castanha. Ao provar o doce, o elfo fica completamente surpreso com a explosão de sabor.
Ele não consegue acreditar que a fruta de um monstro possa ser tão doce e macia com uma cauda perfeitamente complementar. Nosso herói pergunta se está bom, mas um Dali envergonhado afirma que simplesmente não está acostumado com doces. Ele pergunta o nome do prato, e o cavaleiro responde que se chama Maringlaki. Dalia acha estranho ele nomear o doce com seu próprio nome, mas Marin esclarece que é o contrário e pergunta se ele gostou. O elfo explica que sua mestra o ensinou a suprimir seu apetite, limitando até mesmo guloseimas simples como morangos. Ele menciona que ela era uma pessoa muito severa e ainda serve como capitã da guarda da floresta. Instantaneamente, o protagonista agarra seu pulso, dizendo o nome de sua mestra, Rose. Ele então a descreve perfeitamente, uma elfa de cabelo rosa que empunha uma lança e tem atributo de água. O elfo fica chocado com essa revelação e exige saber como o cavaleiro poderia saber tudo isso. Em vez de responder, nosso herói pergunta se eles podem viajar para a floresta dele no dia seguinte. A cena muda para a vasta floresta Azura no continente central, lar de árvores colossais. Nosso herói viaja pela floresta, aparentemente procurando por alguém que conheceu há muito tempo. Ele se lembra que a mestra de Dalia era a melhor amiga de um mago de seu antigo grupo de aventureiros. Ele se lembra de uma missão com uma elfa que empunhava uma lança, uma visão muito incomum. O cavaleiro acha incrível que a mesma elfa seja a mestra de seu novo companheiro. Ele se pergunta se ela ao menos se lembraria dele depois de tanto tempo ter passado. De repente, ele avista uma elfa de cabelo rosa e fica chocado ao reconhecê-la. A mulher se vira para ele, com a lança na mão, e o fita com um olhar sério. Ela nota a aparência dele, e o cavaleiro pergunta se ela estava procurando por ele nesta floresta. Em um tom autoritário, a elfa ordena que o humano diga seu nome imediatamente. O protagonista se apresenta como Maren, mas rapidamente se corrige, dizendo não. Ele então revela que seu verdadeiro nome é Charlotte e cumprimenta sua antiga conhecida, Rose. Um sorriso toca o rosto da elfa, como se ela se lembrasse do nome de seu velho amigo. Ela ri, dizendo que faz muito tempo que ninguém a chama por esse nome. Rose pergunta como ele tem estado, e o cavaleiro sente uma onda de alívio por ela se lembrar. Mas em um instante, ela avança contra ele com sua lança, exigindo saber quem ele realmente é. Ela o acusa de se passar por um velho amigo para enganá-la na floresta. A elfa explica que Charlotte era humano, e 100 anos se passaram desde que se viram pela última vez. Com um olhar de aço, ela diz que se ele realmente é Charlotte, ele deve dizer como ela costumava chamá-lo. Nosso herói pausa por um momento, parecendo vasculhar sua memória pelo apelido. Em um flashback, um jovem ruivo chama o cavaleiro de Sr. Charlotte. O jovem se oferece para ser o portador do escudo do grupo, observando que alguém tão habilidoso é uma raridade. Mas nosso herói recusa categoricamente a oferta, embora o jovem continue a insistir. O jovem loiro persiste, e o cavaleiro lhe lança um olhar severo. Nesse momento, a elfa entra na conversa, sugerindo que ele poderia conhecer outras raças se juntasse. Com isso, o jovem loiro convida para conhecer sua melhor amiga, uma elfa da floresta. Ele então apresenta o cavaleiro à sua amiga, Rose, como o Sr. Charlotte. A elfa parece irritada com a obsessão humana por sua espécie, achando inacreditável. De volta ao presente, o cavaleiro se prepara para responder ao desafio de sua amiga. Em uma lembrança, o cavaleiro e a elfa estão apertando as mãos e se apresentando. Ela acha o nome Charlotte muito longo e pomposo, decidindo que o chamará de algo diferente. Retornando ao presente, nosso protagonista revela que ela o chamava de Char, e a elfa fica visivelmente chocada. Ela se pergunta se ele realmente é Charlotte. A voz e a constituição são idênticas, mas ele não envelheceu. O cavaleiro acrescenta que tinha cerca de 15 anos quando se conheceram há tanto tempo. Ele até se lembra que ela tinha um amigo mago que odiava seus doces e que ela costumava receber cartas. Um pouco sem graça, ele pediu para ela parar, sentindo que já provou mais do que o suficiente. A elfa o estuda com uma expressão séria, aparentemente convencida por sua história. Ela pensa que seu tom inocente é exatamente o mesmo. É realmente Char, mas ela não consegue entender como. Com isso, Rose finalmente se convence de que ele é seu velho amigo que retornou após um século. Ela então diz a ele para segui-la, explicando que há algo importante que ela precisa verificar. Mais tarde, dentro da cabana da elfa, o reflexo do capacete do nosso herói brilha em um copo. Ela se desculpa por não ter nada para servir, mas ele garante que não importa. O cavaleiro pergunta se ela mora sozinha, e Rose explica que isso simplifica seu dever de guardar a floresta. Ele comenta que ela não envelheceu um dia em 100 anos, o que a leva a perguntar por que ele usa o capacete. Nosso protagonista responde que tem suas razões, sem oferecer mais explicações. Com isso, a elfa pede para ver sua mão, esperando entender o que está acontecendo. Ao segurá-la, ela percebe que ele também não envelheceu. O tempo de alguma forma parou para ele. Ele então pergunta se o amigo deles, Carlos, também está vivo e jovem como ele.
Com um olhar triste, a elfa revela que não apenas Carlos, mas todos os outros se foram. Ela é a única sobrevivente do grupo. O cavaleiro entende, observando que, após um século, qualquer humano teria naturalmente falecido. A elfa admite que, honestamente, ela havia presumido que todos os seus velhos amigos já haviam partido há muito tempo. Ela explica que, depois de se tornar uma aventureira, seu único contato com Carlos era por meio de cartas. Mas então, as respostas cessaram, e ela não teve notícias dele por 20 anos. Depois disso, seu grupo, Romancha, desapareceu sem deixar vestígios. Rose diz que, embora o desaparecimento de mercenários não fosse inédito, foi uma grande notícia para uma equipe tão forte quanto a deles. Ela não conseguia aceitar e manteve a esperança de notícias, mas muito tempo passou. Por essa razão, ela está mais chocada do que feliz e pergunta como ele viveu sem envelhecer. Nosso protagonista diz o nome dela, preparando-se para contar toda a verdade à sua velha amiga. Ele a lembra do item raro que ela adquiriu da última vez que estiveram em um grupo juntos. Era o livro de habilidade Aracnofobia, que eles obtiveram da Rainha Aranha, Regina Hanna. Rose se lembra que ele era o único avaliador do grupo e identificou o item para ela. Colocando a mão no peito, o cavaleiro afirma que aquele item é precisamente o motivo pelo qual ele ainda está vivo e, com uma expressão sombria, ele revela que também é o motivo pelo qual seus antigos companheiros se foram. A cena volta 100 anos no tempo para uma floresta verdejante sob um sol poente. O antigo grupo do protagonista está enfrentando uma horda de goblins com olhos vermelhos furiosos. O cavaleiro se defende com seu escudo enquanto os monstros avançam para atacar. Seus companheiros ficam assustados com as criaturas, perguntando-se o que são. A líder do grupo ordena que Charlotte segure a linha de frente enquanto os outros atacam. Nosso protagonista firma seu escudo, protegendo todos do ataque dos goblins. A arqueira do grupo prepara uma flecha brilhante, preparando-se para lançar um ataque de área ampla. Em seguida, uma chuva de luz desce sobre os monstros, eliminando vários de uma vez. A líder chama por Carlos, e o mago confirma que está pronto para lançar seu feitiço de fogo. Uma enorme parede de chamas incinera os goblins, que gritam com um ataque intenso. Depois que a poeira baixa, os corpos dos monstros cobrem o chão e o cavaleiro sente que algo está errado. A arqueira reclama que o cliente deles mentiu, pois a área está repleta de monstros estranhos. Alguém sugere recuar, mas a líder insiste que não é brincadeira, concluindo que a informação deles estava errada. Com um olhar sombrio e preocupado, outro companheiro concorda que a situação é grave. De repente, uma figura encapuzada aparece, reclamando que eles destruíram suas criações. A arqueira recua, e o cavaleiro se coloca na frente para protegê-la da figura misteriosa. A líder nota que há algo estranho com ela e diz a todos para ficarem prontos para uma luta. Ela se identifica como uma aventureira e declara a floresta proibida para forasteiros. A figura afirma que eles a irritam, e o grupo fica horrorizado ao perceber que eram cobaias. Brandindo uma garra afiada, a pessoa alega que eles interromperam seu ritual sagrado da floresta. Quando ela joga o capuz para trás, uma criatura coberta de escamas de lagarto é revelada ao grupo. O cavaleiro se pergunta sobre a raça dela, sentindo que algo está profundamente errado. Ele rapidamente usa sua habilidade de avaliação e fica horrorizado ao descobrir que a criatura pertence à raça dos dragões. Sem pensar duas vezes, nosso protagonista se joga na frente de seus amigos para protegê-los. A cena volta para o presente com o cavaleiro e Rose na cabana dela na floresta. Ele está perdido na memória e de repente fala o nome completo de seu amigo caído. De volta à luta, o cavaleiro é arremessado contra uma árvore pelo golpe poderoso da criatura. Ele cai no chão, ferido, enquanto seus companheiros gritam seu nome em preocupação. A dragoa zomba, declarando que os usará como oferendas para seu ritual sagrado. A líder ordena que todos se preparem para a batalha, dizendo a Demi para curar Charlotte. Com um sorriso de escárnio, a criatura diz que até mesmo insetos merecem saber quem os esmaga. Ela então se apresenta como a dragoa dourada, o ápice do intelecto dracônico. O mago fica aterrorizado com isso, e a líder avisa a todos para ficarem vigilantes, pois ela é incrivelmente poderosa. Carlos percebe que eles precisam fugir e decide usar um feitiço para cegá-la, ganhando tempo. Mas, em um instante, uma garra atravessa seu peito, e o mago desaba, morto. A arqueira grita o nome de seu amigo enquanto a dragoa zomba de um humano por ousar usar magia nela. Enfurecida, a jovem dispara uma flecha em direção à besta para vingar seu amigo. Mas a dragoa se esquiva sem esforço e contra-ataca com um golpe fatal, derrubando-a instantaneamente. A líder do grupo está em choque, incapaz de ver ou sequer ouvir o ataque da criatura. Ela finalmente compreende o quão poderosa uma dragoa pode ser e o imenso perigo que enfrentam. Com os olhos arregalados e aterrorizados, a líder se desespera, imaginando o que eles poderiam fazer. Ela olha para seus camaradas caídos, vendo que mal conseguem aguentar.
A líder pensa que a cura em área de Demian poderia salvá-los, mas ele precisaria de tempo. Com isso, o sacerdote do grupo decide atrair a atenção da dragoa para criar uma oportunidade. A líder dele se vira para a criatura, perguntando o que uma dragoa está fazendo em um lugar como este. Com um olhar malévolo, a dragoa revela seu único desejo, a ressurreição do rei demônio. Ela explica que, como a dragoa dourada, recebeu uma revelação sobre o futuro do mundo. Para purificar o mundo, a praga conhecida como humanidade deve ser totalmente erradicada. Mas um ser percebeu isso antes dela, o rei demônio, que dedicou sua vida a essa causa. A dragoa confessa que se apaixonou pelo homem poderoso e será sua rainha quando ele retornar. Com os olhos brilhando, ela se proclama a dragoa dourada que se apaixonou pelo rei demônio. Ela então se reapresenta como a dragoa louca salvadora e prepara um ataque total. O sacerdote pensa que ela é completamente desequilibrada, mas seu discurso divagante lhes deu o tempo de que precisavam. Ele está prestes a lançar a cura em área, planejando pegar todos para uma fuga segura. Mas, sem aviso, a dragoa aparece e o derruba, com sua garra perfurando seu peito. A líder grita seu nome enquanto a criatura zomba dele por pensar que ela não perceberia o ardil deles. Furiosa, a guerreira avança com sua espada, mirando atingir a dragoa e vingar seu amigo. Usando uma de suas garras, a criatura conjura uma lâmina de energia roxa para se defender. Em um único movimento rápido, ela derrota a líder, que desaba no chão, incapaz de lutar. A dragoa ri, dizendo que eles caem como insetos, e ameaça usá-los como suas próximas cobaias. Nosso protagonista sabe que não podem vencer, todos serão eliminados se ele não fizer algo. Mas então ele se lembra do livro de habilidades, pensando que poderia usá-lo para criar uma oportunidade. Um brilho vermelho aparece em seus olhos enquanto o cavaleiro ativa a habilidade Aracnofobia. Uma mensagem então notifica que o debuff de assimilação está ativando em seu corpo. Mas um momento depois, a mensagem muda, afirmando que o debuff foi dissipado com sucesso. Com isso, nosso protagonista se pergunta o que acabou de acontecer e por que ele não se transformou em um monstro. O herói fica horrorizado ao ver um braço decepado no chão, confuso sobre o que aconteceu. Ele questiona o que está vendo e por que o céu diurno de repente se tornou uma noite de lua cheia. De repente, ele avista um crânio pendurado em uma perna de aranha gigante e recua de medo. Com os olhos arregalados de terror, o jovem vira a cabeça em um estado de pânico puro. Ele então percebe a verdade horrível. Ele se transformou em um monstro, metade humano e metade aranha gigante.